Café com Dentistas para vocês. Eu sou a doutora Tatiana Deliberador, responsável acadêmica e científica da Bluem Brasil, e hoje eu tenho convidados super especiais para a gente falar de um tema que está super em alta, que é a harmonização orofacial. Sejam todos muito bem-vindos a esse Café com Dentista com os doutores Frederico Deliberador e a doutora Michele Micheletti. Muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite para a gente fazer esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para os nossos colegas que querem saber um pouquinho mais da harmonização e também, obviamente, dos produtos da Bluem. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Sou uma pessoa muito feliz, um profissional muito feliz de poder representar a marca, né, como embaixador. Um convite que já recebi já tem algum tempo. E estar aqui para conversar um pouquinho de harmonização orofacial, que é uma área que ganhou meu coração com o tempo, né, com o processo de evolução da harmonização orofacial dentro da odontologia. Para mim vai ser um prazer gigantesco. Um prazer gigantesco estar do teu lado e estar do seu lado aqui hoje. Muito bom estar aqui. Para mim também, como o Dr. Frederico falou, é uma honra ser embaixadora da marca. Na verdade, a gente só apresenta os bons resultados que a gente tem. Então, a gente já faz uso e nessa rotina clínica, fazendo uso, tendo excelência, otimizando qualidade em resultados para os nossos pacientes, a marca entendeu que seria positivo a gente somar aí com outros profissionais, dividindo experiências. Então, espero aí somar hoje também, trocando experiências. É muito legal ter vocês aqui. E para a gente começar, hoje eu quero só falar, é um café com dentistas um pouquinho diferente. O Fred é meu cunhado, para quem não sabe e para quem já sabe. Então é um prazer enorme, Fred, estar aqui com você, dividindo esse bate-papo. E para a gente começar, eu queria que vocês contassem um pouco da carreira de vocês, tá? Como é que vocês chegaram na harmonização orofacial? Vamos lá, Michele, começa com você. Eu me formei em odontologia e durante a graduação eu tinha certeza que eu queria bucomaxilo. Então eu me formei, fui para a especialização. No meio da especialização, entrei na residência, então prestei prova para a residência, terminei a especialização, concluí a residência e prestei concurso, né, para ser funcionária pública e trabalhar com trauma. Fiquei 6 anos só no trauma, até que por questões pessoais eu resolvi ir para ambulatório. Por conta da rotina hospitalar, eu resolvi ir para o ambulatório. E no ambulatório eu me identifiquei com a implantodontia como sendo algo que já faria sentido para mim. Na implantodontia eu conheci a Bluem. Sempre dividi minha carreira clínica com a docência. Então, desde a bucomaxilo, eu tinha essa paixão pela docência. E na implantodontia, eu, em 2015, como linha de pesquisa, né, no meu mestrado na implanto, eu resolvi adotar os concentrados plaquetários, né? E associando para melhora de indução, concentrados plaquetários, com melhorando o meio, otimizando o meio, com a demanda, com aporte de oxigênio, resultados importantes, trabalhos interessantes, e adotei a Bluem na minha vida clínica. Foi assim que a Bluem entrou na minha rotina, na minha vivência clínica e acadêmica. E os concentrados era ali meu carro-chefe. Todo o credenciamento que eu dava de concentrados plaquetários tinha um aluno que levantava a mão e falava isso em 2016, 2017. E na harmonização e na estética? Eu olhava para cima, aquele preconceito. Vá fazer um curso voltado para a estética. Nós somos cirúrgicos. E todo curso tinha um. E aí, sem pretensão nenhuma, eu resolvi fazer um daqueles cursos de final de semana, que você aprende 5, 6 técnicas em 2 dias. E tinha lá concentrados plaquetários dentro da estética facial. E eu fui por conta dos concentrados. Falaram 15 minutos sobre os concentrados e ali tinham outros temas, o conteúdo também era outro. E aquele curso, para mim, foi um divisor de águas, porque óbvio que eu saí totalmente despreparada, porque o curso é um curso curto, mas que abriu a mente. Eu entendi que eu poderia melhorar de fato qualidade dos resultados do meu paciente dentro da reabilitação intraoral.
Então, somando com a reabilitação extra-oral, eu falo que hoje eu sou uma reabilitadora extra-oral, né? Juntando a reabilitação extra-oral que eu poderia somar. E desde então eu não deixei mais de estudar a área. Em 2019 a área entrou aí como uma especialidade, né? Sou especialista em harmonização também. Hoje meu foco clínico é a harmonização. Não, deixou a implanto de lado um pouquinho? Não por escolha, mas porque a rotina acabou levando para esse caminho, porque eu sou uma defensora do intraoral nata. Né? Tanto que eu tenho tenho um capítulo de livro dentro de um livro de implantodontia digital, o quanto a harmonização soma com as reabilitações intraoral. Então é o que eu defendo sempre. O funcional ok, a gente parte aí para entender as outras necessidades, né? Legal. Não sabia que você tinha feito o bucomaxilo também, trabalhou aí também. Olha lá. Coisa boa. E você, Fred, conta pra gente. Então, eu me formei em 2005, né? E eu lembro que as perspectivas de 2005 eram muito diferentes das atuais, né? Eu sempre faço esse questionamento e sempre levanto essa cronologia, né? E eu falo para os meus alunos, né? Em 2005 a gente fazia implantodontia, né? Eu sou cirurgião bucomaxilo também, entrei na bucomaxilo, minha especialidade base. Mas a gente fazia implantodontia com template com distorção de 25%. Né? A tomografia ainda não era uma prática clínica, então... eu posso falar que eu sou de outro tempo da odontologia, acho que eu já posso falar isso, eu vou completar 20 anos de formado, acho que eu já posso falar um pouquinho disso. Então nem se cogitava preenchedores com ácido hialurônico, mesmo porque não havia disponibilidade comercial deles no Brasil. Se cogitava para outros fins a questão do uso dos bioestimuladores, mas ainda só para pacientes com lipodistrofia, os pacientes soropositivos, isso década de 80, enfim, mas ainda não se tinha o estudo... propriamente dito, e a permissão para uso estético. Então, nem se pensava nisso. Passou o tempo. Trabalhei também, cliniquei bastante com relação à implantodontia, cirurgia bucomaxilo, e chegou um dado momento que eu até questionei a Tati. Falei, Tati, eu preciso voltar a estudar, porque eu estou me sentindo um homem das cavernas dentro da odontologia. Passaram-se quase 10 anos de formado e eu nem a congressos participava. Né? E eu comento isso também, não com vergonha, mas para que os meus alunos não passem por essa mesma situação, porque está errado. Então você tem que, comumente, tem que se atualizar. Então todo ano você tem que estar frequentando congressos, cursos, enfim, atualizações, novas especializações. Então eu sempre falo que isso é uma obrigação nossa como cirurgião dentista, como profissional da área da saúde. Bom, foi passando o tempo e eu voltei para o meio acadêmico, voltei para uma escola aqui perto, onde a professora Tatiana era coordenadora, era professora, enfim. Então era a minha referência, se tornou minha referência naquele momento, né? Como uma área de ensino. Entrei no mestrado. Primeiro eu entrei como a gente chama que era para fazer acompanhamento de uma disciplina. Estágio. O estágio. Estágio docente. Estágio docente, entrei como estagiário docente. Paguei uma taxa lá, né? Olha que coisa, né? Eu comecei assim. Você paga uma taxa, eu lembro muito bem disso. O professor Tertuliano falava muito disso. A professora Maria da Graça também teciam comentários a teu respeito, que você trabalhou de graça por 2 anos e isso foi, assim, te trouxe frutos gigantescos na tua vida. Traz até hoje. Traz até hoje, né? E eu fiz exatamente isso. Eu fui lá e fiz o estágio docente e na implantodontia, que ainda não existia a terapia com oxigênio ativa. Não era nessa época ainda. Então, eu tô falando de 2013, 14 aproximadamente. Mais ou menos nesses anos. E daí, então, caí no mestrado, que para mim, com certeza, foi a maior mudança na minha vida no que diz respeito à odontologia, né? Então, você entendeu o que é um produto, né? Então, a gente busca muito informar os nossos alunos, informar os nossos pacientes o que é aquilo. Mas entender mesmo o que é aquele produto que você está apresentando no mestrado que você vai aprender como estudar aquilo. Como fazer uma pesquisa, né? Como você entrar nesse mundo da pesquisa, e isso se todos os alunos pudessem fazer mestrado, seria não para dar aula, mas para participar desse mundo da pesquisa. Até sanar sua dúvida clínica. Exato. Para saber buscar a informação no lugar correto. É aquela situação, chega um comerciante no teu consultório querendo vender um produto e fala assim, não, tudo bem, deixa aqui que eu agora vou pesquisar esse produto, para ver qual é a veracidade mesmo do que você está me passando. E é no mestrado que você aprende isso. Bom, para mim foi, espetacular passar pelo mestrado. Tive uma grande orientadora, tua amiga, Rafaela Scariotto, para mim foi espetacular. Que já esteve aqui com a gente. Que já teve, eu dei vendo o Café com Dentista e já esteve aqui.
Então, aquele momento foi muito bom. Após isso, fiz ortodontia, ok? Também uma especialidade correlata à cirurgia bucomaxilo, porque você acaba entendendo um pouco mais ainda de análise facial, você acaba entrando nesse mundo. Faço ortodontia, pouco, mas ainda faço. Só que veio a tal da pandemia. Veio a tal da pandemia em 2019 para 2020, exatamente no momento onde a odontologia passava pela sua maior mudança neste século, que é a tal da harmonização orofacial. Então, eu me vi obrigado a pelo menos entender o que era essa especialidade. Não a fazer, mas entender. E comecei a pesquisar e, obviamente, comercialmente falando também, tem um ponto muito positivo. A gente não pode ser hipócrita de você tentar, vamos surfar na onda. Então, as pessoas não viajavam mais, não gastavam dinheiro mais com viagem e começaram a gastar mais com elas, né? E nisso eu fui para São Paulo fazer um curso de 4 módulos. Me apaixonei pelo negócio, porque eu acho que a harmonização orofacial está muito relacionada à cirurgião bucomaxilo, a ortodontista, que entende muito de face, a protesista, muito, porque eles entendem demais daquela estética da boca e acaba trazendo isso, né, para a face. E então, assim, eu meio que me encontrei naquilo. Achei zero preconceito, eu não tenho preconceito com relação a isso. E eu vejo esse preconceito diariamente, porque as pessoas chegam para mim assim, agora você só faz botox. Eu falei assim, olha, vai lá no meu consultório. Mais, né, que vai lá no meu consultório que eu te mostro o que a gente pode fazer, né? Então, enfim, a gente dá risada, eu dou risada com isso. Mas eu zerei esse preconceito e eu entrei de cabeça na harmonização orofacial. E acho uma especialidade gigantesca. Ela abriu algumas portas às quais a odontologia não tinha acesso. E aqui, obviamente, puxando um pouquinho o peixe da minha especialidade base, que é a cirurgia bucomaxilo, nós não tínhamos cirurgias estéticas. Nós não tínhamos isso. Exato. E quem trouxe não foi a bucomaxilo. Isso é uma tristeza para mim, mas não foi a bucomaxilo. É verdade. Foi a harmonização orofacial. Você faz parte da Câmara do Conselho e você sabe do que eu estou falando. Você estava lá presente. Quem trouxe isso para nós, essa possibilidade gigantesca e de que nós somos extremamente capazes de realizar, foi a harmonização orofacial. Foi uma especialidade clínica. Olha só, que colocou algumas cirurgias lá. E abriu a mente, né, do bucomaxilo, né? Demais, Tem Tati. uma habilidade clínica, uma segurança, um conhecimento da anatomia. Demais. E está sendo muito gostoso trabalhar em cima disso, né? E, obviamente, daí mais para frente a gente pode falar disso e entra diretamente nas cirurgias estéticas da face, que é uma discussão atualíssima, ela é presente hoje, né? Que segue da harmonização orofacial e o uso do Blue M nas cicatrizes, né? Então, se eu estou falando de cirurgia estética de face, eu estou falando de cicatriz, e daí eu acho que o Blue M entra maravilhosamente bem. Linka, tudo vai se linkando. Sim. É muito legal escutar a história de vocês para as pessoas, às vezes para os alunos ou para os recém-formados que estão aqui nos assistindo, que tudo é uma curva de aprendizado, tudo é um crescimento, né? Então, o Fred está com quase 20 anos de formado, você com quase... 2009. Um pouquinho menos. Mas é importante que, às vezes, é isso. Eu fiz uma especialidade, daí eu vou buscar outra, e as coisas vão se complementando. Então, as pessoas mais jovens, elas às vezes querem muito o imediatismo. Vocês dois são professores, eu também sou professora, e às vezes a gente vê isso nos nossos alunos. E eu sempre falo, calma, tudo tem o seu crescimento até a gente atingir um patamar, que hoje vocês são profissionais extremamente reconhecidos e seguros, né? Eu sinto segurança em vocês a hora que vocês falam, devido a todo esse aprendizado que vocês têm. E a área, justamente por causar essa emoção no recém-formado, numa implantodontia, quantos módulos você tem teórico para você entrar numa clínica, né? Na harmonização, muitas vezes a gente recebe o aluno e ele fala, mas quando que a gente vai entrar para a clínica? Espera, é uma curva de aprendizado. Tem que ter conceitos básicos, né? É uma especialidade que, como qualquer outra dentro da odontologia, a gente tem um embasamento, é preciso um conhecimento anatômico. E eu digo mais, nós na graduação, no nosso tempo pelo menos, nós não tivemos anatomia tegumentar. Então, pele é algo que nós precisamos ir atrás para entender, conhecer e estudar, porque não é uma matéria base. Então, precisa se estudar muito teoria base para você ser um profissional de excelência na especialidade também e não só um técnico. Concordo, né? Não só um técnico. Bom, mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos entrar na Blue M. O que chamou a atenção de vocês nessa linha de produtos
para que vocês passassem a utilizar na prática clínica? Primeiro, como eu já falei, né? Obrigatoriamente a gente vai ter que citar clorexidina, que não tem como não falar. Claro, né? claro. Mas eu sempre falo que quando eu entrei no hospital pela primeira vez, no centro cirúrgico, ainda lá na minha especialização lá atrás, em 2006, o que tinha no hospital você usava. Né? Então, era um hospital público aqui em Curitiba, hospital evangélico. Os pacientes faziam solução de bochecho com PVPI. Então, assim, a gente... Isso era mesmo, com PVPI. PVPI. Uhum. Então, veja. E a partir daquele momento eu falei assim, olha, eu acho que eu vou começar a provar tudo aquilo que colocam na boca do paciente para saber o quanto aquilo impacta, porque o paciente ele quase vomitava, ele passava mal com aquilo naquele momento. Ok, eu entendo, hospital público, vamos lá, realidade. Mas será que no meu consultório o paciente também não vai ter algum prejuízo com algum tipo de produto que eu venha usar nele, né? E obviamente a gente sabe muito bem, isso já é lá de trás, que a clorexidina ela causa perda do paladar, ela causa manchamento dos dentes, ela tem sua aplicabilidade inegável, mas ela tem reações que não são positivas ao paciente. E a primeira abordagem da Bluen comigo foi nesse sentido. Não tem efeito colateral. Não tem efeito colateral. Sim ou não? Eu tô certo? Não tem. Não tem efeito colateral. Eu falei, essa é uma das nossas principais vantagens. Bluen não tem efeito Mas então, colateral. exato. Mas daí assim, então eu tenho um produto que só causa coisa positiva no meu paciente e, além de tudo, não tem efeito colateral. Então ele é o melhor produto do mundo? Sim, ponto. É inegável. Porque todo sal, toda medicação que tem um fim e que não possui efeito colateral, e são poucos os medicamentos que nós temos para trabalhar, são poucos. Estou falando da odontologia em si, na prótese, na endo, na dentística. Muitos produtos têm efeitos colaterais, a grande maioria. Então a gente está usando um produto que ele melhora a cicatriz, ele não mancha, ele não isso, ele não aquilo, não N fatores, né? E então a gente só tem pontos positivos nele. Então isso imediatamente me levou a entender que aqueles outros produtos não serviam mais. Porque quando eu coloco um paciente na minha cadeira, seja ele classe A, B, C, D ou E, e eu atendo todas, eu tenho que entender que eu tenho que levar o melhor para ele, independente da classe. Não é porque ele paga menos, então eu vou usar um produto que seja mais barato. E aí vem aquela questão de valor, custo e valor, né? Enfim, que é o marketing, essa história toda. Mas eu tenho que levar para o meu paciente o que é melhor. Custe o que custar. Porque se o resultado é melhor, então eu tenho que usar o melhor. Assim é com biomaterial, né? A gente tem que buscar um biomaterial que seja eficaz, que não traga prejuízo para o teu paciente, que você consiga realizar o tratamento dele de uma forma completa, né? Então a Bluen surgiu para mim com esse ponto. Não tem efeito colateral. Ponto. Então é este que eu vou adotar para minha prática clínica. E é este que eu adoto para minha prática clínica. E depois disso, obviamente, eu fui descobrindo outras aplicabilidades. Eu tenho a facilidade de mandar mensagem para minha cunhada, né? E falar assim, Tati, posso usar assim? Lógico, usa assim, assim, assado, né? De forma de hora e assim por diante. E daí eu vou ganhando cada vez mais cancha, cada vez mais aplicabilidade para essa gama gigantesca de produtos que tem na Bluen, né? Antes da Michele falar, você estava falando dos efeitos colaterais e eu faço parte de vários grupos, assim, ao redor do mundo, tem muita gente do mundo inteiro. E a gente recebeu um artigo essa semana, 2024, falando do uso da clorexidina em excesso, causando mal para pacientes que têm Alzheimer. Daí aquilo me chamou a atenção, eu falei, mas o que a clorexidina tem a ver com Alzheimer? E a clorexidina aumenta a pressão arterial do paciente. Eu não sabia disso, isso eu aprendi em 2020. E esse artigo reforça isso. Então, o uso da clorexidina aumenta a pressão arterial e isso prejudica o paciente que tem Alzheimer. Quer dizer, mais um sinal que foi descoberto, né? Mas daí você começa a imaginar que para causar pressão arterial elevada, qual é o tempo que esse paciente está usando essa clorexidina? Você imagina. E quais são as outras consequências que esse paciente teve? A gente sempre fala mancha de dente, perda do paladar, mas não, agora sistemicamente também. Então, é grave. Eu acho que isso é muito grave. Então, você começou a usar um médico. Agora você tem um produto que ele causa prejuízo maior do que o benefício dele. Ponto. É inegável, né?
E você, Michele, o que te chamou a atenção nos produtos da Bluen para você começar a utilizar? Só abrindo um parênteses, o paciente ele não segue muito a prescrição, né? Justamente foi o que o doutor falou. Ele tem lá, ele vai usar até o fim. Não, ele não vai usar os 4, 5 dias prescritos pelo profissional. Para ele, aquilo é uso diário, rotina. E aí, sim, vai comprar junto. Mesmo porque tem aquele xilitol, tem aquele gostinho gostoso, e o paciente vai usar, às vezes, então, até 4, 5 vezes por dia. Que não tenha esse problema, maravilha. Perfeito. Né? A gente une aí a vantagem com o prejuízo que ele não vai ter não fazendo uso conforme recomendado. Mas assim, lá na clínica eu já tinha imputado a Bluem na implantodontia, né? E eu entrei um pouquinho antes na harmonização do que o doutor, porque na pandemia, para mim, surgiu um desespero enorme. Eu achei que eu fosse ter problema, não achei que fosse ser um nicho a harmonização na pandemia. Eu falei, agora ninguém vai se preocupar com estética, porque todo mundo vai querer economizar e não vai gastar com supérfluo, porque poderia ser algo supérfluo, estética, né? E foi ao contrário, foi aonde a minha clínica, né? As pessoas começavam a se olhar, né, nas lives, no celular. Então, diz que arrumar a casa e foi arrumar ao contrário, a estética foi... Mas voltando os produtos já estavam lá na clínica, já faziam parte da minha rotina, eu já tinha feito essa virada de chave da troca da clorexidina pelo oxigênio ativo. E antisepsia extraoral, que eu fazia na implantodontia, antisepsia extraoral, que eu faço no procedimento de harmonização, eu trabalho da mesma forma, eu trabalho com espuma. Antisepsia intraoral, que eu trabalhava com oxigênio ativo, e muitos profissionais, isso vale a gente lembrar, essa parte de antisepsia na harmonização, ela acaba sendo um pouquinho mais falha. Muito. Então, isso é um ponto importantíssimo da gente ter em mente, preenchimento labial. O paciente está anestesiado, primeiro, para anestesiar, você não preparou esse paciente. Ele terminou de fazer bloqueio, porque é sensível. A região de lábio, se você fizer sem anestesia, se o paciente ele já teve a experiência de fazer um preenchimento labial sem anestesia, ele não quer mais fazer. Sim. Mesmo que ele tenha um benefício muito grande, ele pensa 2 vezes porque a dor é absurda. E nós, cirurgiões dentistas, puxando sardinha para o nosso lado, temos muita facilidade com anestesia, bloqueio. Sim. Né? Então, para a gente trazer esse conforto para o paciente é incrível. Fácil. Né? Bloqueei o paciente, entreguei a técnica para o paciente, a primeira coisa que ele faz tá ali com os pertuitos, a primeira coisa que ele faz E vem aquela saliva. E contamina tudo. Contamina tudo. Tá aberto, né? E eu falo para os meus alunos, hoje o aluno ele tem pavor de necrose, né? Oclusão vascular que evolui para uma necrose. E eu falo, se você sabe como conduzir uma oclusão vascular, você não vai chegar numa necrose e tá tudo certo. A pior intercorrência, na minha opinião, dentro da harmonização é a infecção. Infecção de pele, para você descobrir, né, a cepa, qual de fato é a bactéria que está colando, é dificílimo, né? Eu tenho conhecimento aí de casos de paciente 1 mês e meio internado por conta de infecção em pele por descuido. Então, a gente, não é porque a harmonização é uma área, não é intraoral, que a gente tem que descuidar da antisepsia intraoral e extraoral. Vocês dois que são bucos, vêm muito com esse controle. Com esse apelo da biossegurança. Eu vou fazer um adendo, me perdoe, mas assim, eu tenho um serviço de ultrassonografia aqui em Curitiba de face. Então, assim, o que eu recebo de casos de processo de infecção, processos infecciosos, é abundante. Em contrapartida de obliteração de vasos, não, muito pouco. Porque já estão começando a ter a consciência, isso já está melhorando bastante. Isto, dificilmente. Agora, o processo infeccioso ele é presente, é semanal. E eu recebo muito caso disso, muito caso mesmo para avaliar. Então, antisepsia intraoral, ok, eu já tenho produto. Antisepsia extraoral, ok, eu já tenho produto. E eu e o doutor, por ter como base a bucomaxilo, a gente tem aquele apelo, como o doutor trouxe aí, que depois da 198 da resolução de 2019, a gente tem ali no artigo 3º tudo que pode ser feito dentro da especialidade. No artigo 3º item F, as cirurgias estéticas que a gente ganhou dentro da especialidade.
E tem algumas cirurgias estéticas que tem um apelo cicatricial muito grande, principalmente o lip lift, que eu digo que é a cirurgia mais do sistema estomatognático que tem um elo direto com o intraoral impossível. Né? Eu gosto muito dessa técnica cirúrgica justamente pela odontologia, pela nossa base. Né? E é uma cirurgia estética onde a cicatriz fica no meio da face. Sim. Então, se você não cuidar muito bem da cicatriz, é óbvio, com a técnica cirúrgica e com a associação de gel de oxigênio, explorando aí uma melhora dessa regeneração, né? Acelerar esse reparo, melhorando uma neoangiogênese, enfim. Tudo que a gente sabe de princípio técnico cicatricial que a gente vai ter como benefício associando o oxigênio ativo ali, né? Principalmente naquela primeira semana. Depois, ok, a gente pode trabalhar com pomadas próprias para a cicatriz, mas aquela primeira semana eu preciso de algo bactericida, uma pomada que tem esse poder bactericida. Então o gel entra aí nas nossas cirurgias estéticas, claro, respaldadas para serem realizadas por nós, como um aliado muito forte. Porque você tira, né, a contaminação bacteriana, minimiza o risco de infecção e ajuda acelera o processo de cicatrização, que pra gente é fundamental. E minimiza complicações. Ah, sim. Né? Sim. Eu acho que usar métodos coadjuvantes, não só os produtos da Bluem, o gel, mas outros métodos, o laser. Por exemplo, fantástico. Ozonioterapia, quem usa, tudo é benefício para o paciente. Então, tem que ter. Hoje não é só simplesmente fazer a cirurgia. O cuidado com o paciente, a explicação do cuidado para o paciente pós-operatório, que às vezes não explicam o que o paciente tem que fazer, como é que tem que se cuidar, né? Às vezes associar, o Fred tem fisioterapeutas que trabalham no pós-cirúrgico, a Michele também deve ter. Então, isso eu acho que são pontos bem importantes. E agora, vamos falar, assim, especificamente do protocolo de vocês clínico, tá? Voltado mais para a harmonização, que é o nosso assunto de hoje. Então, podemos começar com o Fred? Fala um pouquinho, Fred, de algum dos procedimentos que você faz na tua prática clínica, na ROF, e como que você usa os produtos da Bluem dentro dessa tua prática clínica dos procedimentos. Veja, a ROF ainda ela não está segmentada, né? Então, quando você fala de um profissional que faz harmonização orofacial, ele vai fazer praticamente tudo aquilo que compreende. Confesso que eu, Frederico, não faço muito fios. Os fios especulados de tração, por questões de, diria até preconceito meu, eu acabo não fazendo. Não que não funciona, não é isso, mas tem que ter a correta indicação. Quem faz isso mais é a Juliana, que acaba fazendo isso na clínica lá. Mas, obviamente, a gente faz os preenchimentos com ácido hialurônico, a gente faz as aplicações de toxina botulínica, fazemos os bioestimuladores e tudo isso envolve, né, como a doutora já falou, o seu entendimento do tegumento. Você envolve manipulação de pele, né? E pele tem suas bactérias específicas, tem suas bactérias transeuntes, né? E além, obviamente, de medicação, e aí eu acho que vale a pena salientar isso, que nós temos toda a possibilidade de prescrever medicamentos para os nossos pacientes, os quais estão passando por procedimentos de face, onde passa por bactérias de face, que são características de face. Eu não estou falando de bactérias intraorais, eu estou falando de bactérias extraorais, né? Então, além desta medicação pós-operatória, além dos corticoides pré-operatórios, né, no que diz respeito a tratamentos estéticos, clínicos, também entra a antisepsia da face do paciente, com os usos dos produtos da Bluem, né? Então a espuma, eu falo que a espuma a gente pode usar em qualquer lugar, né? Eu acho que você põe em qualquer lugar, você pode usar espuma. Você quer limpar teu rosto, usa espuma. Você tá em casa, assim, você quer trazer um frescor para tua face, uma limpeza, tirar a gordura, usa espuma, passa a espuma lá e limpa, né? Eu não uso somente antes dos procedimentos, mas eu vou receber o meu paciente novamente em consultório. Eu preciso verificar a pele dele, preciso verificar a face dele e limpa. Com o que eu limpo? Com espuma.
vou lançar a mão dela. Então, daí você pega a espuma, põe numa gaze e passa Exatamente. no rosto do paciente. Dependendo do tratamento, eu não vou usar a gaze. A gaze às vezes é um pouquinho áspera, né? Eu acho que ela vai machucar um pouquinho a pele. É aquele entendimento, aquele lado um pouco mais delicado da harmonização orofacial que você tem que tomar um cuidado com o teu paciente. Mas um algodão, um algodão, você vai usar, vai passar a espuma no algodão e vai limpar a face do teu paciente como um todo. Nós, da Bucomaxilo, a gente tem um cuidado maior que isso. É inegável. Eu vou prender o cabelo do meu paciente, eu vou colocar um gorro no meu paciente, porque o que a gente mais vê na ROF é o cabelo para fora no atendimento, é o jaleco sujo passando na face do paciente, é o mau posicionamento. Quando tem jaleco. Não, pois é. Às vezes até o próprio dentista sem gorro, sem os EPIs adequados. Veja, isso assim nos traz um pouquinho de medo, né? Me traz muito medo da resposta do paciente frente àqueles tratamentos que são feitos dessa forma, sem esse devido cuidado. Então, e até mesmo assim, na minha concepção, a gente deveria usar roupa estéril para atender o paciente, porque se você está pegando uma cânula, mesmo tendo passado, vamos lá, mesmo tendo feito a antisepsia do teu paciente, da face dele, com Bluen, o melhor produto possível para a gente fazer isso hoje. Usa a espuma lá, faz uma aplicação, 2 aplicações, deixa secar, não fricciona, deixa secar a pele do teu paciente. E você vai usar uma cânula que está estéril. Você vai usar uma caneta que não está. Teoricamente não está. Uma seringa que não está. Mas você vai usar uma luva contaminada? Você vai usar uma roupa que está contaminada e vai passar por cima do teu paciente? Não, você tem que tomar cuidado com isso. Você não pode tocar mais naquela pele que passou por um procedimento de limpeza. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acho que até o protocolo hoje diário deveria ser constantes limpezas de face. Nada impede de você fazer uma hemiface do teu paciente. Então, eu faço um preenchimento de uma hemiface, termino e faço também novamente a limpeza com a espuma. Vou para o outro lado, faço uma limpeza novamente e assim por diante. Então, eu acho que esses protocolos só ajudam. A repetição da limpeza da face do paciente só ajuda. Não vai ter prejuízo algum com isso, né? Então, eu acho que este é um ponto importante. Bom, nós criamos muitos acessos na face do paciente com agulhas. Isso é assim, você vai fazer um preenchimento de uma face de um paciente, você vai criar N acessos, né? Por vezes com agulhas mais finas, por vezes com agulhas maiores, né? Então, a gente vai variar entre 32G e 18G. Então, dependendo do fio que vai ser usado na face do paciente, né, você vai ter que usar uma agulha 18G, uma agulha calibrosa, bem calibrosa. A gente não sutura isso, a gente não vai dar um ponto simples. Pertuito aberto no final. Pertuito fica aberto, mas veja, você minimamente tem que manter uma limpeza daquele local, daquela ferida. Aquilo se torna uma ferida. E para que a gente mantenha a estética daquela ferida, para que ela fique o menos visível ao longo do tempo, porque, confesso, se você fizer uma foto, se fizer um estudo do quanto uma agulha 18 acaba machucando a pele, ela faz uma cicatriz. É óbvio que ela faz uma cicatriz. Mas se você cuidar bem daquela ferida, mantendo a limpeza daquele local, isso será minimizado ao máximo. Então, quando você termina o teu tratamento, você tem que ter o cuidado de, novamente, com a espuma e com o gel, de terminar aquele pertuito. Você tem que concluir teu tratamento com a limpeza e, teoricamente, com a sutura. Nós não suturamos face para isso, mas aí vem a aplicação do gel, que pode fazer e que faz um tamponamento daquele acesso. Sela. Ele sela. Porque na pele, o gel é engraçado que ele forma uma crosta. Uma crostinha. Contato com o ar na hora. É espetacular. Uhum. Assim, vale lembrar, a gente está falando de tratamentos clínicos da ROF, o uso de pertuitos e assim por diante. Mas na cirurgia isso é espetacular. Essa crosta a gente vê assim, com os acessos que a gente faz em face, você aplica aquele gel e eu peço para o paciente aplicar de 8 em 8 horas. Isso é importante. Então, você aplica e o paciente continua utilizando em casa nesses pontos. Eu prescrevo ao paciente aplicar na superfície de 8 em 8 horas. Realizar limpeza da região com água oxigenada, com uma água oxigenada ou soro fisiológico e reaplicar na superfície seca para você aumentar a absorção daquele produto naquela região. E a melhora é incrível. Os pacientes voltam totalmente diferentes. Né? E além do gel, para essas situações de preenchimento de face, mais algum outro produto que você recomenda no pós-operatório? Em caso de preenchimentos labiais, né, eu tenho que me preocupar também com as bactérias intraorais. Isso é um fato. Então, obviamente, o paciente que vai fazer
um preenchimento labial, ele passa por uma antisepsia, uma asepsia intraoral. Então ele vai fazer a solução de bochecho de Blue-M, né, previamente, por 1 minuto, para que a gente tenha uma diminuição da flora bacteriana naquele momento de trabalho. Né? Então isso é primordial. E se associa o laser mais alguma coisa? Todos os tratamentos, todos, Tati. Basicamente todos os tratamentos. E aí não só os tratamentos de harmonização facial, pelo amor de Deus, os tratamentos em odontologia em geral. Né? O laser deveria ser obrigatório, porque o poder que o laser tem junto a um Blue-M é espetacular. Não, Hoje já tem comprovação científica da associação. Palpável, né? Palpável na mão, né? 3 anos para trás eu não podia afirmar. Não tinha. Mas hoje a associação laser e Blue-M é muito benéfica, porque na verdade os dois fazem a mesma coisa, né? Angiogênese e fibra colágena. Então, laser de baixa lá na clínica é frequente também. É obrigatório. Mas aí eu uso infra e vermelho. Eu uso infra no pré para ativação de linfonodo. Às vezes o paciente nem acredita, né, que aquela luzinha pode ser tão milagrosa. Tem um outro momento que acontece durante os tratamentos de Hoff, né? Enfim, que sempre tem algum tipo de sangramento ou não, né? E o Blue-M entra como perfeito também, o gel. Porque você pode conter um sangramento fazendo esse tamponamento também com o gel. Não é infrequente você ter alguns sangramentos um pouco maiores. Então você faz a pressão do local e você também faz a aplicação do gel. Você sabe que os profissionais que trabalham com estética, com dentística, eles têm feito preparos e eles têm aplicado gel e eles têm visto que o gel é um pouco hemostático. Eu não posso afirmar isso cientificamente, mas pesquisas vão ser feitas. Então, agora você novamente falando que ajuda na contenção ajuda muito. do sangramento. Porque a gente precisa fazer aquilo rápido, né? Então, sempre a resolutibilidade ela é muito importante. Então, a agilidade do profissional. E a agilidade naquele tempo vai determinar o quanto esse paciente vai sofrer no pós-operatório, o tamanho do edema e assim por diante, o processo inflamatório agudo. Né? Então, quanto mais rápido você for, melhor. Né? E, enfim, a solução desses pequenos sangramentos que tem em face, que são pequenos, mas com os produtos da Blue-M também são muito bons. Só para a gente resumir aqui para o pessoal que está nos escutando. O Dr. Fred preconiza limpeza da face com a espuma. Exato. Antisepsia intrabucal com enxaguatório e o gel oral no pós-cirúrgico imediato aplicado por você e também a recomendação pelo paciente. Exato. Ótimo. E você, doutora Michelle? São essas as indicações. Essas também. A espuma, o enxaguatório e o gel. Né? E o gel selando pertuito acaba sendo, além de, claro, um benefício clínico inegável, acaba sendo um diferencial para o paciente, porque ele se preocupa com aquela ferida e ele já passou, talvez, ele já tenha passado com outros profissionais, né? E você tendo esse zelo, você tendo essa preocupação, ele nota esse diferencial, né? Em você cuidar daquela ferida cirúrgica, porque normalmente coloca-se ali um curativo. Micropor, né? Que o curativo, vai proteger do externo, mas não vai estar acelerando aquele reparo. Até tá abafando, né? Atrasando, às vezes, um pouco o processo. Não tem nenhum benefício ali em acelerar esse reparo. Então, é bem legal e eu noto que os meus pacientes gostam bastante. Só uma dica. Eu sou de São Paulo. Os pacientes, eles não têm acesso fácil aos produtos da Blue-M. Tá em todas as farmácias. Então, o paciente acabou de passar no meu pós-operatório, o Dr. Fred falou, eu prescrevo. Eu também prescrevo, mas eu prescrevo como orientação, não como compra. Certo. Aí você então, já tem no consultório para... E eu não cobro por isso. Isso faz parte do meu protocolo. Porque se eu vou melhorar a qualidade da entrega, eu falo que todo procedimento tem o meu nome assinado. Então, a minha assinatura é de excelência. Então, ele já sai com o kit do pós dele. A minha prescrição é puramente para ele seguir ali as recomendações de horário. Mas todo paciente, ele já leva com ele o que eu quero que ele use. Porque senão eu teria que prescrever alternativas, porque não é fácil para o paciente e daí, às vezes, vai na chegar... farmácia e compra o produto errado. Eu tenho a facilidade de ter uma farmácia embaixo do meu consultório. E eu do lado, é a mesma. E a doutora Tatiana do lado. Eu sempre falo, meu paciente, só o gel que não, mas o gel daí eu forneço para o paciente, eu tenho essa possibilidade, eu acho que tá mais fácil ali, né? Mas o resto dos produtos eu acabo... E o modo, né? A forma de aplicação do gel, o gel vem, o gel tubo e agora tem a seringa. A seringuinha. Seringuinha é fantástica. Demais a seringa pra gente, porque o gel de fato vem bastante. E o gel assim, outro adendo. O gel, o paciente, ele lê gel oral e aí a gente pede para passar em face. E como
por certificação, não tem ali a indicação clínica para extra-oral, ele acaba se perdendo ali. Mas é isso mesmo, doutora? Mas não é para uso oral? E a gente tem que explicar, não. E eu tenho alguns trabalhos até da Bluem publicado, eu mostro para ele, mostro o benefício. E aí você tem que gastar um pouquinho mais ali para instruir o paciente. Mas é tão bacana no extra-oral também, que eu falo para o paciente, eu digo para o paciente, o gel está aqui, eu explico o benefício dele, e aí eu faço analogia a outras situações. Meu sogro mesmo, ele corta o dedo, ele fala pomada de oxigênio, queimadura, pomada de oxigênio, porque o princípio é o mesmo, é o da cura, de acelerar reparo. Então, ok, se ele tivesse aquela pomadinha maior ali, o gel maior, ele poderia estar usando, enfim, em N situações, não só naquele período. Mas o paciente, ele gosta de comprar para aquele fim. Então, a seringa acaba que facilita bastante, e a medida dela dá para uma semana de uso, 3 vezes ao dia, conforme indicação. Funciona muito bem. E esse cuidado, né, que vocês estão falando com o paciente, ele é muito importante. O paciente gosta disso, se sente mimado, né? Então, puxa, ela está se preocupando, está me dando um kitzinho aqui para cicatrizar e tal. E se ele está ali com você, ele já confia em você e vai usar os produtos que você indica. E dentro da harmonização, vocês que estão aí, tanto em consultório quanto em cursos, vocês têm visto, provavelmente, algumas complicações, né? Dentro da área da harmonização. Vocês podem contar aqui algum caso que vocês lembrem de alguma complicação dentro da área? Como é que foi resolvido? Ou como é que a gente previne essas complicações? Que eu acho que é um assunto bem importante, porque a gente tem que saber fazer, mas a gente tem que saber resolver, né? Eu acho que assim, que fundamentalmente na harmonização facial, a grande falha está na falta de entendimento anatômico. Ponto. Não sabe anatomia, não coloque o seu dedo em um tratamento. Não só na harmonização facial. Estude, né? Acho que todo mundo tem capacidade. O que falta é tempo de bunda sentada, me desculpe a expressão, de bumbum sentado lá, na cadeira de estudo e com livro de anatomia e assim por diante. Eu acho que as grandes falhas, tá? Os grandes eventos negativos da harmonização orofacial acontecem diariamente. Intercorrências acontecem. São notícias, né, e que a gente recebe diariamente, mas por falta de entendimento anatômico, né? Então, é aquilo que a gente falou esses dias mesmo, Tati, você citou aqui agora há pouco, que é a tal da curva de aprendizado. Então, eu brinco, eu não sou um cara fã de endodontia, não sou mesmo. Se colocar hoje um molar por fazer uma abertura, eu já vou separar meu material de implante, meu kitzinho, porque eu nem me atrevo. Exatamente. Então, eu sou muito honesto. Eu não me atrevo a fazer uma toxina botulínica, por exemplo. Só que eu não sou honesto apenas comigo. Eu sou honesto com o meu paciente. Porque quem vai ter problema é ele. O maior problema vai ser o paciente. O profissional vai acabar tendo seus problemas éticos, vai ter seus processos e assim por diante. Mas ferir um paciente é grave. Você trazer um prejuízo a um paciente é muito grave. Então, eu não me coloco em situação de risco para com o paciente e nem de consequências para mim. Então, esse entendimento anatômico é fundamental para evitar qualquer tipo de intercorrência. Só um adendo, né, Fred? O que diferencia um bom profissional é justamente isso. Eu falo sempre para os meus alunos, como que você diferencia um profissional de excelência com um profissional porque padrão? Intercorrência, um bom profissional também pode ter. Pode ter, normal. É isso que eu falo sempre. Intercorrência, ok, ela pode, existem variações anatômicas, né? O Sobota foi escrito, né? O Sobota é a nossa Bíblia, nosso Atlas Bíblia da Faculdade de Anatomia. Baseado em variações anatômicas. Né? 4 cadáveres, dissecação de 4. Olha a quantidade de variações anatômicas que tem ali. Pelo amor de Deus, a única certeza que nós temos é que somos diferentes. Sim. Ponto. Então, variações anatômicas acontecem, mas o bom profissional é aquele que conhece a anatomia e que, sabendo disso, vai minimizar risco de intercorrência. E se por um acaso tiver, porque ninguém está isento, uma vez que coloca a mão, independente da área, não só na harmonização, vai saber como conduzir aquela intercorrência. Então, ao meu ver, o bom profissional é o que? Não é o que não tem intercorrência. Quanto mais você faz, mais chance de. Mas você vai minimizar e muito intercorrência se você tiver um bom conhecimento anatômico, minimizando elas, e se estiver
eu sei o que aconteceu, porque às vezes chega aluno e fala, ai, mas olha, eu não sei o que aconteceu. Então, por que colocou a mão? Se você não sabe nem o que aconteceu, você não sabe onde você estava, por que colocou a mão? Foi o que o doutor falou, não coloque a mão uma vez que você não tem conhecimento, se você não tem base. Mas falando de casos, né, de intercorrências, né, e fundamental você saber tratar e também tratar a intercorrência, realizar o procedimento e tratar a intercorrência, mas chegou um caso num domingo, né, assim, pelo bendito do ultrassom. Isso já tem quase 2 anos e me mandaram mensagem num domingo de manhã. Eu pronto para ir para casa da minha sogra, no almoço de família, de shorts e camiseta. Mandaram só as fotos, mandou as fotos. Ó, tá aqui o problema e o profissional queria que eu fizesse o ultrassom naquele dia, no domingo. Assim, não, tudo bem. E era realmente um processo infeccioso de 3 meses, uma paciente. 3 meses? 3 meses. 3 meses, uma paciente. Eu não estou falando aqui do profissional, estou falando do caso. Sim, o profissional caso, pouco claro. me importa. Uhum. Mas é o caso em si, né? E eu tenho esse caso documentado, um paciente que fez fios em face. Aí entra vários detalhes a respeito do caso, mas até os fios não tinham visa, então começa o problema por aí, né? A falta de entendimento anatômico, a falta de entendimento dos planos, levou um processo infeccioso por todo o trajeto dos fios espiculados que foram colocados na face. Provavelmente biossegurança. Total. Biossegurança, bilateral. Então ela tinha supuração extraoral, na face, né? E onde eu consegui visualizar através do ultrassom, enfim, drenou em consultório naquele domingo, drenou extraoral, terminei de drenar, enfim, você faz o acesso aos lóbulos, trabalha o paciente lá, enfim, só que tinha aquela cronicidade, aquele crônico, aquele estado crônico. E que eu falei, olha, honestamente, vamos entrar com medicação, mas já tinha sido feita medicação N vezes, mas vamos entrar com medicação e vamos entrar com Blue em gel. Eu vou colocar Blue em gel na face dessa paciente. Mas acho que foi a única vez que eu usei Blue em gel, assim, de passar na ponta da luva, assim, ó, e fazer assim, ó, na pele. Não pontual, sabe? Não, mas realmente passar na ponta. Espalhar, como se fosse um creme na face do paciente. Realmente, o processo de evolução foi incrível. A paciente sanou os problemas. Óbvio, teve retração tecidual por questões naturais de um processo infeccioso que drena, né? Mas curou. Essa paciente, em 7 dias, ela esteve muito diferente daqueles últimos 3 meses que ela sofreu. Às vezes só estavam tomando antibiótico. Então, não foi aplicada nenhuma terapia. Você veja, nenhuma limpeza. Terapia coadjuvante, né? Eu falo assim, nenhuma limpeza de face específica. Olha, a gente tem uma vasta quantidade de antibióticos tópicos, pelo amor de Deus, mas temos a pomada, as faces de compra. Nem isso nunca tinha sido passado. Eu nem pensei, eu vou prescrever uma medicação correta para aquele tipo de bactéria, né? Tratamento de face, e vou entrar com Blue em gel. E foi feito isso. E resolvemos o caso do paciente, né? Uma paciente já vinha aí com um tratamento pendurado por 3 meses num processo infeccioso. Mas volto a dizer, ali provavelmente processo infeccioso causado por falta de asepsia, por contaminação do procedimento, por falta de entendimento anatômico, né? E uma série de fatores que desencadearam aquilo, né? Isso é comum, Tati. Isso é comum, né? Infelizmente, isso é comum. Eu acho que a odontologia tem que mudar muito nesse ponto. Nós como pioneiros... A responsabilidade. E olha, nós somos a classe pioneira na especialidade. Nenhuma outra classe tem especialidade. Sim. Nenhuma outra classe tem esta especialidade. Nós somos pioneiros. Nós temos que dar exemplo nesse sentido. Então, a gente tem que melhorar muito ainda nesse ponto, né? Eu acho que já houve uma mudança muito grande, mas a gente tem que melhorar mais. E aí é responsabilidade nossa, professores, né? Professor a gente tem que cobrar. Formador, né? De opinião. A gente tem que cobrar. Esse é um dos objetivos que a gente está aqui hoje, passar essas informações. E você, teve algum caso de complicação, não que obrigatoriamente resolveu com Bluem, mas que você acha legal contar aqui para quem está nos escutando? Toda situação que a gente tem uma infecção associada, a gente tem que melhorar meio, né? Para trazer aí suporte para o tecido responder. Né? Teve um caso que não foi feito por cirurgião dentista, uma rinoplastia. A rinoplastia, o nariz é uma região bem desafiadora, né? Eu não trabalho com nariz, então é uma área que, quando o paciente ele tem qualquer incômodo, eu encaminho para uma rinoplastia, porque é uma área que, de fato, a gente tem, para trabalhar necrose, com segurança, né? A gente tem limitações em quantidade, então não é um tratamento imediatista. Então, quando o paciente, de fato, quer mudar aí uma mudança que faz sentido para ele, uma mudança definitiva, eu encaminho. E eu trabalho com muitos profissionais, como o doutor
trabalha com fisioterapeuta, eu lá tenho plástico do meu lado, eu tenho fisioterapeuta do meu lado, então nós somos uma equipe muito Tem que saber bem diferente. Esse caso não é para chega um harmonização, paciente é para plástico. de 80 anos que nunca fez nenhum procedimento preventivo. Não vai fazer um bioestimulador de colar, a não ser que ela não queira operar. Se ela não quer fazer uma ritidoplastia, ótimo, mas ela está alinhada à expectativa, que era o que a gente estava conversando antes de começar a gravação, alinhar expectativa com o paciente da harmonização, que depois a gente pode até continuar aí falando sobre isso. Mas esse paciente é um paciente que eu já vou direcionar para cirurgia. Mas voltando ao nariz, não é uma área que eu trabalho muito, e esse paciente foi para um profissional, um otorrino, fazer a cirurgia de rinoplastia. Ele respondeu com uma fibrose importante, precisou de um segundo tempo cirúrgico para retirar dessa fibrose, porque tentou com corticoide, não solucionou, estava com problema funcional por conta dessa fibrose. E aí, nesse segundo tempo cirúrgico, tirou uma cartilagem da costela, que para eles é praxe, para colocar em dorso e região de columela. Não tinha tecido suficiente, acabou abrindo, e na hora que o profissional viu, encaminhou para hiperbárica. Na hora, 20 sessões de hiperbárica, a paciente fez 18, só que a paciente é colega, a paciente é dentista também, e ela trabalha com ozônio, trabalha com laser, então junto com a câmera hiperbárica, ela fazia ozônio, fazia laser, e aquela ferida não fechava, não melhorava. E aí o médico chegou para ela, o otorrino chegou para ela e falou: terceiro tempo cirúrgico, a gente vai ter que retirar, porque está infectado. Sim. Esse enxerto está infectado, precisamos tirar esse enxerto. E ela chegou para mim, minha aluna, e o caso a gente acabou documentando todo, a gente também tem publicado. Chegou e falou: eu não vou passar por uma terceira cirurgia. Eu falei: mas não tem jeito, uma vez que está infectado, não tem o que fazer. Tenta concentrado, tenta lipoenxertia. Eu falei: não tem nem tecido para enxertar, não dá. Enfim, acabei lançando mão e tentando ajudar a colega. Fiz um debridamento, acabei irrigando muito com colutório de oxigênio, curetei bastante e dava para ver o enxerto. Curetei bastante, coloquei membrana de agregados de PRF ali, fechei. Como eu liberei bastante, eu consegui fechar a ferida, mas sabia que ia abrir, e aí teria o concentrado ali. E aí falei para ela: não quero que você faça nada, a não ser terapia de laser vermelho e oxigênio ativo. O gel. Ela não tem nem sequela. Rapaz, sério? Ela não tem sequela. E eu pensei que depois eu fosse ter que tratar ali. Não tem Olha nada. Que legal. Não tem nada. Então, PRF por dentro, laser e gel. E era muito grande, Michele, a abertura? Eu tenho até no Instagram o caso, porque além de publicar, a gente quis divulgar, né, o quanto o próprio corpo respondeu a favor, né? Então é a biologia respondendo a seu favor, porque foi manejo cirúrgico, eu não usei nada externo, né? É porque quando a gente tem uma ferida, seja ela qual for, a própria ferida já tem a hipóxia. Né? E nesses casos que o paciente está com esse problema, o organismo já não consegue por si só. Então é isso que a gente fala: usem terapias coadjuvantes para auxiliar nos processos de cicatrização, ainda mais nas complicações. E era uma ferida que você falou, até você achou que não ia dar certo. Você sabe que eu trato muitas complicações, né? A gente recebe muito encaminhamento e de curso mesmo, o aluno está aprendendo, e às vezes acontece complicação no curso. E eu tenho, às vezes, muita deiscência de retalho em cirurgia de protocolo, feita osteotomia. E esse gel é uma coisa impressionante. O gel da Bluem, você aplica, às vezes você não faz nada, você só limpa, é bem importante debridar, tirar o tecido necrótico, mas você aplica o gel, parece que vem o tecido. Assim. Eu já te contei isso, Tati. Nós fizemos junto com um colega meu, bucomaxilo, lá de Santa Catarina. Ele planejou um caso de um implante. O implante bucomaxilo, aqueles... aquele que abraça toda a maxila lá. Sim, que é manufatura aditiva. Esqueci o nome agora específico, mas nós usamos. Eu estava na cirurgia junto, eu auxiliei a cirurgia, estava junto, e é linda, a cirurgia é maravilhosa. Eu te mostrei as fotos. É linda a cirurgia, você tem o guia, depois você instala a prótese, né?
já ficam os 4 postes prontos lá para receber o protocolo, etc. E fez uma deiscência na região anterior, perto dos parafusos. Bem grande. Grande, eu te mostrei. Ele me mandou mensagem, daí, o que eu faço? Esses casos não tem tecido, né? Blue End. Não, e a gente tá falando de uma prótese que custa 180 mil reais. Eu não tô falando de uma prótese que custa 500. Né? A gente tá falando do implante que custa 170, 180 mil reais. Então, assim, Blue End agora, gel, terapia com de 8 a 8 horas e já fechou. Né? Daí eu... Fechou. Tá lindo, maravilhoso. O paciente tá lá, é um paciente sindrômico, tá lá, feliz da vida. Você fotografou antes dele? Não, eu não acredito. Essa foi a minha maior decepção. Ele não tem a foto do antes. Perdeu, porque podia ir pro concurso da Bluen, ó. Quem tá nos assistindo vai ter o concurso. Mas eu pensei exatamente nisso, ó. Você perdeu uma viagem, porque perdeu você com certeza... pra Áustria. Aí, com certeza você ia ganhar esse negócio e você ia muito feliz pra lá, pra poder falar a respeito do teu caso clínico. Que não quero que deseje que apareça Não, outros. jamais. Mas foi muito interessante. Assim, você fica de boca aberta de ver o quanto o gel funciona nesses casos. A liberação de oxigênio do gel é 5 vezes mais do que os outros produtos. E como o oxigênio tem uma molécula muito pequenininha, a hora que você coloca, ele penetra nos tecidos e lá ele fica agindo. Então, quando a gente usa a terminologia, nós, né, embaixadores da Bluen, que é uma liberação lenta e contínua, é que ele está agindo continuadamente lá dentro, né? E fica. A gente fez um trabalho que mostrou que até 20 horas ele fica agindo. Bem legal. Bom, agora vamos falar, a Michele puxou esse assunto e eu acho bem importante. A expectativa dentro da harmonização orofacial. Mas eu queria pegar 2 pontos de expectativa. A expectativa dos pacientes em relação ao resultado, queria que vocês falassem disso. E depois, a expectativa dos alunos. Então, nessa formação, porque às vezes eles criam uma expectativa que eles vão se tornar, né, com essa curva de aprendizado muito rápida, e às vezes não é. Então, vamos começar pelos pacientes, né? Porque o paciente chega com, eu quero isso, mas às vezes não é bem assim. Quem pode começar falando? Pode ficar à vontade, vamos lá. Eu falo que o segredo na harmonização é educar os pacientes. Porque, às vezes, os termos que a gente usa, o paciente leigo, ele acaba se iludindo. Então, o Fred estava falando sobre os fios. Fios de tração. Na hora, você leigo, você vai falar, traciona. Fio de sustentação. Sustenta, é um fio que puxa. Acabou. Eu vou sair... O rosto mais esticadinho. E aí, além de tudo, tem uma palavra que é uma palavra que eu não uso com frequência, né, nos meus planos de tratamento, com os meus pacientes, a palavra lifting. Porque lifting é cirúrgico. E aí, se você fala, vai causar um lifting, por mais que a gente entenda que sim, vai estruturar, a gente está devolvendo base, a gente está devolvendo colágeno, glicosaminoglicana, glicoproteína, elastina, tudo que esse tegumento ele precisa para estruturar, não vai causar um lifting cirúrgico, não é o mesmo resultado. Só que o paciente ele não sabe disso, por isso ele precisa ser educado para isso. O fio nada mais é do que um bioestimulador sólido. Então, vai estimular colágeno. E a depender do paciente, uma única sessão, se não é preventivo, não é suficiente. Todos os meus planos de tratamento, paciente, eu monto um plano de tratamento e coloco lá. Reavaliar após 3 meses ou 2 meses. Então, não terminou ali. Porque existe o envelhecimento que é contínuo, progressivo e inerente. Então, esse paciente, ele não terminou ali o envelhecimento, eu não tratei ele está envelhecendo. Quando ele me pergunta, cada um reage de um jeito, não é? Quando ele me pergunta quanto tempo dura, eu falo só até amanhã. Porque amanhã você está mais velho, então quanto tempo dura esse novo colágeno formado? Ok, dura 18 meses, olha que incrível, mas você está perdendo, então a gente precisa te entregar cada vez mais. Né? Então, alinhar expectativas e, de fato, explicar para o paciente a resposta exata que aquele procedimento se propõe a entregar.
A harmonização são procedimentos, a grande maioria deles, a não ser o cirúrgico. Cirúrgico, sim, para pacientes imediatistas que têm indicação, vai trazer um resultado em uma única sessão, né? Mas tirando isso, às vezes, porque tem o caráter definitivo e não definitivo, e quando a gente fala caráter definitivo, não significa que vai fazer uma vez e nunca mais tenha que fazer, porque também ele continua envelhecendo, e às vezes não é só a retirada de gordura, ele precisa tratar a flacidez, enfim, tem N fatores, então é muito individual de paciente para paciente a gente falar que vai resolver o problema dele, mesmo cirurgicamente. Mas os procedimentos menos invasivos é progressão de tratamento, é tratamento contínuo. O envelhecimento, ele é contínuo. Ele é lento e contínuo. O tratamento, ele é lento e contínuo. Então, um paciente que tem resultado satisfatório é aquele paciente que entende isso e que segue aí as suas indicações de tratamento e sempre está ali com você, fidelizado com você. Legal. Né? E aí você não vai ter frustração do profissional, porque nós frustramos, a gente quer entregar o melhor para os nossos pacientes. Eu falo que a frustração, quando um paciente se frustra, a frustração maior é minha. Né? Porque nós nos frustramos também, a gente quer entregar o melhor para o paciente. Se ele está frustrado, eu também não soube educar ele. E não dá para entregar uma coisa que aquele procedimento não consegue atingir. E alinhar também de acordo com o perfil dele, porque agora a liberação do antes e depois é maravilhoso. Mas tem que entender que são características individuais que vão entregar aquele resultado. Então, antes e depois que eu entreguei para Maria, muitas vezes para Joana não vai ser igual, porque ela tem um lábio invertido, ela não tem exposição dentária em repouso e o preenchimento labial para ela não é indicação primária. Né? E aí o paciente ele chega e fala, é um rosto triangular, ele fala, eu quero fazer bichectomia para ficar com o rosto marcado. Não, você tem que fazer preenchedor. Mas é que fulana fez e ficou com aquele perfil. Pois é, o que você quer? Qual o seu planejamento? Dentro de uma análise facial, o que você precisa é isso e esse é o seu trajeto de planejamento. Porque na ânsia hoje da harmonização, o paciente, às vezes, ele senta na minha cadeira e fala, eu quero 1 ml do preenchedor X e fala o nome do preenchedor. Ele já vem com o plano de tratamento pronto. E aí não tem indicação para ele já vem com o plano de tratamento pronto. E aí a gente puxa ele, eu quero preencher bigode chinês. Todos chegam e falam, eu quero preencher... Eu estou numa fase da minha vida que quando o paciente chega com isso, eu falo, esse paciente vai dar problema. Vai dar problema. Eu dou um jeito dele não fazer o tratamento comigo. Ou você pega e educadamente. Ou você pega e educa ele, porque na harmonização, a grande maioria, você não vai conseguir esse perfil que já vem entendendo o que você propõe. Então, ou você tem a paciência de educar ele, ou você vai ter problemas dentro da especialidade. Eu vejo muito dimorfismo, né? Então, acho que a maior frequência ainda em consultório hoje é dimorfismo. Então, é aquele paciente que busca de forma frenética 1000 tipos de tratamentos, muitas vezes até sem esperar o resultado ou esperando o resultado e aquele resultado nunca está bom e nunca estará para aquele paciente. Aquele resultado nunca vai estar. Isso é uma coisa comum, né? Também. Muito comum, muito comum. Né? Na cirurgia bucomaxilo existe isso. Fosse um vício, né? Exato. Na cirurgia bucomaxilo existe isso dentro da cirurgia ortognática. Então, há pacientes eternos. Isso na prótese, existe pacientes eternos que nunca vão aceitar aquele tamanho de dente que foi feito e vão pedir para trocar. Meu Deus do céu. Na pério, eles são eternos mesmo, tá? Na pério, por uma questão biológica, doença, né? Por uma questão de saúde, né? Na harmonização também. Eu falo que na harmonização, a especialidade, se você tem o entendimento dela, é eterna. Sim, se você quer tratar, é eterna. Mas eu falo que a expectativa do paciente ela tem que ser colocada na sola do sapato. Ponto. É lá que tem que ficar. Porque tudo que você conseguir a mais do que isso é lucro. Tudo, tá? Existe uma questão legal muito importante dentro da harmonização orofacial, que nós não trabalhamos com meio na ROF. A gente trabalha com fim, com resultado. E se você promete um resultado para o teu paciente, o qual você não alcança, ele vai tirar teu carro. É um fato. Nós ainda não vivemos o que os Estados Unidos vive, de que 30%, 40% do faturamento de um cirurgião dentista é inseguro. Você já escutou muito sobre isso, você tem conhecimento disso. Né? Então, 30% do faturamento de um cirurgião dentista norte-americano está relacionado a seguro. Ao quanto ele vai gastar por ano para devolver dinheiro para o paciente. Aqui ainda esta fábrica, este processo
ainda não é tão comum. Eu tenho 2 seguros de responsabilidade civil. Renovei o meu ontem. Eu tenho um meu que eu pago, que eu contratei lá, eu pessoalmente, e eu tenho no Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilar. Seguro profissional, que isso é bem importante. Extremamente importante. Tem que ter. Todos os meus alunos têm que ter, enfim, assim por diante. Então, isso eu acho muito importante. Porque, invariavelmente, um momento ou outro, algum paciente não vai gostar e ele vai reclamar de você. E ele vai na delegacia de polícia. É lá que ele vai. E é assim. Isso acontece todos os dias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu sempre falo que a expectativa ela tem que ser colocada lá embaixo. O paciente que chega com altas expectativas, assim como na implanto, na pele, assim por diante, aquele que chega com altas expectativas, se você não conseguir reduzir essa expectativa, não é um paciente para você ter. É um paciente que você tem que achar alguma forma de tirar aquele tratamento da cabeça dele e fazer com que ele busque outro profissional ou outra situação. Enfim, ou ser muito claro, olha, o teu caso eu não vou pegar, eu te indico para 3 profissionais, tá aqui, converse com eles. É o que a regra, é o que o conselho nos determina. Você não tem a obrigatoriedade de atender um paciente desde que você não seja o único profissional do município. Se você não é, você pode encaminhar, ponto, acabou. Faça o que a lei te permite, ponto, e tá resolvido. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aquele jogo de cintura de você conversar com o teu paciente no pós-tratamento, de você orientar ele e deixar aquilo muito claro, né? Quem vive as cirurgias estéticas como eu ando vivendo, a gente sabe muito bem que a conversa é de 6 meses a 12 meses para um resultado. O acompanhamento. 6 a 12 meses, é muito tempo. A ROF, ela é mais assim em cima, né? Então você fez hoje um preenchimento, é amanhã o resultado, hoje, né? Daí vem o edema, espera 7 dias, 14 dias. Então, e você tem que trabalhar isso. O paciente vai te mandar mensagem, o paciente vai conversar com você constantemente, o paciente vai te mostrar detalhes que às vezes você não enxergou. Ah, porque eu tenho uma linha, eu tenho uma linha aqui, entendeu? Então, você vai ter que saber lidar muito bem com isso. Eu ainda acho que menos é mais, Coco Chanel. Então, quanto menos você intervir no teu paciente para obter resultados positivos, melhor. E daí sim esse paciente se torna um paciente eterno. Porque você não precisa... Tá fazendo a coisa certa, justo, tá ficando bonito, com seriedade, exageros, com seriedade, com honestidade, né? Com princípios biológicos. Nós não podemos esquecer que tudo que a gente coloca no nosso paciente gera processo inflamatório e tem agente que vai incomodar. Por exemplo, o ácido hialurônico, o maior reticulador que tem no mercado é o BDDE. E ele é tóxico. Ele é tóxico, né? A gente tem o ETIP, edema tardio intermitente persistente, que pode acontecer por alguns outros fatores, mas também pela alta presença de BDDE. Então, veja lá. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu ainda acho, expectativa lá embaixo e o tal do Coco Chanel lá. Então, menos é mais se você vai poder atender teu paciente de forma longeva, né? E você vai ter resultados não tão incisivos, sem tantas mudanças, mas com uma qualidade muito maior. Porque é muito triste, né? Às vezes a gente vê na rede social, ou às vezes na nossa assim, na rua, gente, tem umas pessoas que elas estão Deformadas. Mas aí, Tati... Meu Deus, mas daí é culpa de quem isso? É do profissional, mas aí é do é paciente, cabeça, né? de quem? Aí é cabeça também. Aí tem um outro Mas eu fator. vejo o profissional. Por que o profissional vai fazer isso, gente? Sim, mas esse paciente, o profissional, ele não entendeu que ele está procurando outra coisa. Então, ele está procurando sanar um problema psicológico dele, alguma perda dele em procedimento. Isso é triste. E eu acho que eu não faço harmonização, mas ela mudou bastante também de uns anos para cá. Né? Aquela tá mais natural, do preenchedor em demasia já virou a página, né? O conceito do entender a dinâmica do envelhecimento. Faz parte, é importante. Gerenciar esse envelhecimento hoje é o que está em alta. Isso é legal, é prevenir. Né? Você vai fazer harmonização para prevenir. Então, hoje é a era do tirar preenchedor e tratar condição. O que aconteceu, né? Nós temos algumas parcelas de população que a gente tem diferentes formas de abordar, né? Os pacientes de 18, 20 anos, é aquilo que eu falo. Você tem dinheiro para fazer botox, você já é maior de idade, vai lá e faz a toxina botulínica porque ela vai te trazer benefício. Isso é um fato. Tem estudo falando disso, né? Não de split face, porque não pode, mas de pacientes gêmeas. Tem alguns estudos no mundo que mostraram isso, né? Então, quanto antes você iniciar essa terapia de modulação muscular, ótimo, né?
Aí tem os pacientes de 50 anos mais que não tiveram a possibilidade de ter o bioestimulador, tá? Que eles não tiveram isso na vida deles. E mal e mal faziam uma toxina botulínica em terço superior, às vezes nem no orbicular dos tem olhos. as marcas da idade. Só que esse paciente é um erro você abordar ele na totalidade com a harmonização facial, orofacial clínica. Por quê? Porque ele já tem uma ptose facial, ele já tem um grau de flacidez que já não carece de tratamentos clínicos e sim de tratamentos cirúrgicos. Daí a gente está passando pela mesma coisa que a cirurgia plástica passou, que é o tal do pillow face, que é a tentativa desenfreada de atender esse tipo de face já envelhecida e que precisa de cirurgia com preenchedores. E você infla a face do paciente. Por quê? Porque ele tem pele sobrando, os coxins gordurosos já não estão mais no local. E você infla a face deles. Aí vem os pillow face, que daí esse paciente volta ao consultório para remover, porque vai fazer cirurgia, porque vai fazer uma ritidoplastia, um lifting total de face, que está totalmente indicado. Então, a gente está passando por esse processo. Então, se pegou muito paciente assim, não estou falando eu, nem a doutora, mas eu estou falando que a gente está percebendo esse processo. E daí vem aquela população de cirurgiões dentistas que pega paciente a todo custo. Veja, tá tudo bem, Tati, eu acho que isso é um processo. Claro, claro. Assim como se muito extraiu o dente no início da implantodontia para se colocar implante. Exato. Isso é um processo. Muito se fez restaurações classe 2 em amálgama. Exatamente. É um processo. É uma evolução. É um processo, é uma evolução. Mas assim, a gente tem que chamar atenção para isso. E a gente tem os pacientes que têm 35, 40 anos, que esses são os pacientes que têm total possibilidade de chegar aos 60, aos 50, aos 60, aos 70, muito diferente. E a gente vai ver isso. Nós aqui vamos chegar muito diferente aos 60. Sim. Muito. Desde que a gente aplique as terapias, né? Então, eu acho que há essas diferenças assim nos atendimentos, né? Mas por isso que ainda a gente vai ver bastante os casos esdrúxulos andando pelas ruas. A gente vai ter isso ainda. Nós teremos isso ainda. Vamos falar então agora, vocês que são professores, formadores de opinião, em relação à expectativa dos alunos. Como moldar o aluno para que ele faça a coisa certa? Olha, isso aí eu vou te falar assim, que em tempos atuais, né, primeiro que a gente lida com uma geração diferente. Isso é um fato, que é a geração Z, a geração da Isabelinha, que é um amor de criança e que parece que não vive no mundo da geração Z no que diz respeito a comportamento, e espero que minha filha seja assim, ela tem 3 anos, eu nem sei que geração ela vai ser, eu não faço ideia, mas nós fizemos isso e a gente tem que, muitas vezes, nos adequar à geração atual. Isso é um fato. Eu dei aula na graduação por um bom tempo. Você ainda dá aula na graduação, Tati? Não mais. Não dá mais. Mas assim, imagine dando aula na graduação hoje. Eu acho que talvez a gente tivesse uma certa... São fases. Nós teríamos uma dificuldade. Sim, eu acho que sim. E não é o aluno que vai se adequar a gente, por incrível que pareça. O que eu escuto falar é o professor se adequando ao aluno. Professor, sim. Porque Enfim, você é 1 e você tem 50. Exatamente, né? Senão vira motim. É um motim por semana, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas eu ainda pego muito no lado da cirurgia e coloco a responsabilidade no aluno. A responsabilidade é tua. Porque às vezes eles vêm com simples assim, professor, me empresta o teu carimbo. Alunos formados, alunos de especialização, de pós-graduação. Professor, me empresta o teu carimbo para o carimbo. O meu carimbo? Não. Aí vem a aula, né? Não, meu carimbo, a responsabilidade é tua. Foi você que tratou o paciente. Carimba lá. Mas não, professor, mas eu não trouxe. Então, você vai colocar o teu nome, colocar o teu CRO, teu CPF embaixo. Foi você que atendeu, não fui eu. Você tem responsabilidade para com os pacientes. Então, eu tento trazer esse ar de responsabilidade para o aluno, porque senão fica um negócio muito fácil. Ele vai lá, coloca 5 implantes no teu paciente, vira as costas e nem medica. Você deve viver isso, tenho certeza. Que não sabe prescrever um antibiótico, um anti-inflamatório e um analgésico, né? Na ROF não é diferente. E a gente tem que educar, é a nossa função. Isso, acho que ser professor é isso, né? Ser professor é isso. Não é educar como pessoa, mas é formar profissionais, né? Então, a gente tem essa responsabilidade e que é alta. Eu vejo a questão do imediatismo. O imediatismo é uma frequente para tudo. Então, você apresenta um cronograma, você apresenta uma ementa super bem amparada por CFO, CRO, colégio e assim por diante, super bem feita, e ele pega aquela última aula lá, que tem no 20º módulo e fala, professor, dá essa aula semana que vem, mas meu amigo, como é que eu vou fazer isso? Me explica. Como é que eu vou pegar uma aula de lip lift, que na harmonização facial é uma das últimas aulas que você dá na especialização, e eu vou colocar ela antes de uma aula de, por exemplo, preenchedores, ou de análise facial? Porque para
fazer um lip lift, você tem que fazer análise facial do teu paciente. Como é que eu vou colocar antes? Né? Essa geração. Então, existe um imediatismo muito frequente. A minha maior lida ainda acho que é com isso, assim, com a tal do imediatismo. E você fazer com que o paciente, com que o aluno entenda de que ele tem que ter toda aquela parte básica do processo de ensino para chegar nas áreas mais complexas. Eles querem fazer, né? Eles querem... Eu não sou nada contra cursos de finais de semana, bem pelo contrário, eu acho que são super positivos, desde que sejam cursos bons, com um bom embasamento, com foco, com objetivo. Não adianta você fazer um curso de final de semana com 15 tópicos. Não, dá um tópico naquele curso, acho ótimo. Façam cursos, eu estimulo eles. Vejam a dificuldade que tem no básico, para vocês imaginarem o quão difícil vai ser chegar no mais complexo. E vai ser muito difícil. Porque daí o aluno, às vezes, ele acha que a incisão é fácil, que a divulsão é fácil, que a cauterização é fácil, que a sutura é fácil, que a remoção de pele, que tudo é fácil. E não, ele vai parar no primeiro momento da incisão, ele vai olhar para a tua cara, e agora? O que eu faço? Assim, pois é. Qual que é o ângulo da lâmina que você tem que usar neste momento? Não sabe. Então, eu sempre tomo muito cuidado com isso. Eu sigo regras, eu sigo protocolos que já estão bem estabelecidos em equipe. Então, nós temos equipes para abordar esses alunos na ROF, na cirurgia, independente da especialização. E aquilo não muda. Eu converso com o meu aluno no primeiro momento e eu falo, você vai seguir isso aqui, você tem que seguir isso daqui. Eu segui isso. Por que eu tenho que apresentar para você de uma maneira diferente? Se você acreditou em mim como coordenador, se você acreditou no meu corpo docente como professores, você tem que seguir aquilo que esses professores igual o pai falando para filho. Exatamente. O filho, quando a gente é filho, eu já nem me lembro mais como era. Mas a gente, o pai e a mãe sempre falam, faça isso, e você nem dá bola. Nem dá bola. Eles estão falando bobagem, e na verdade não. Então, eu bato nessa tecla, e eu acho que as regras estão ali para serem seguidas, né? E a ROF, se ela for dada desta forma, se ela for abordada desta forma, a gente diminui muito os riscos, diminui muito os problemas, e que em especializações, invariavelmente, a gente vai ter, mas confesso... E vai formar profissionais mais éticos e responsáveis. Exato, que é o que a gente precisa. E assim, a gente sempre recebe um volume de alunos e aquele volume às vezes diminui, mesmo porque às vezes é aquele aluno que não se enquadra na regra, né? O aluno que não se enquadra na regra, talvez ele não vá ser um bom profissional. Eu não posso generalizar isso, mas via de regra a gente sabe que é isso. Eu sou professor há acho que uns 10 anos, você é professora... Nem vamos falar. Enfim, não, mas isso é um ponto positivo, né? E você sabe muito mais do que eu a respeito disso. Já lidei com tudo que possa imaginar. E você, Michele, como é que você lida com as expectativas dos seus alunos? Hoje o aluno ele sai da graduação e ele busca a harmonização, né? Justamente. Às vezes tem aluno que faz graduação só para fazer a harmonização. Justamente pelo glamour da especialidade, porque hoje vem a harmonização como uma área rentável, e que não é errado, porque existe uma inversão muito grande de valor. Hoje você faz um levantamento de seio, você cobra X, uma toxina você cobra o mesmo X, o paciente ele paga sorrindo o X da toxina, e ele acha um absurdo pagar num levantamento de seio que tem uma responsabilidade, não que a toxina não tenha, mas olha toda a complexidade cirúrgica que a gente tem no levantamento de seio. Então, existe, sim, uma inversão de valor, é uma área rentável, sim. Então, o aluno, ele vem com essa ilusão e muitas vezes ele já entra na graduação pensando nesse valor agregado e nesse glamour. E é uma área que precisa de preparo, precisa de responsabilidade, não é uma área imediatista. Eu também não sou contra os cursos de curta duração, mas eles não são suficientes. Eu vejo muitas vezes nos cursos, na especialização mesmo, o aluno fala, mas eu deveria ter tudo na especialização, afinal de contas é um curso de especialização. E eu falo, gente, em 18 meses você não vai ter tudo, você vai sair daqui 18, 24, quantos meses forem, se for carga horária mínima ou não. Você vai sair daqui com o básico de tudo. Se você quer, de fato, ser um profissional diferenciado, você não pode parar de estudar, reciclar e entregar. Sim. Então, eu vejo que os alunos, eles querem muito receita, protocolos para todos, e não existe, porque é tratamento individualizado, isso em todas as áreas, né? E aluno, a gente está falando de aluno, porque nós também, às vezes, nos tornamos alunos e somos assim. Então, a gente não está falando mal de ninguém. A gente está falando de aluno, que aluno tem esse pensamento, quer tudo muito rápido, de pronto, e entrega.
E a gente tem que voltar e falar, você sabe que não é assim, e mostrar o caminho certo. Então, é uma área que... E a desvalorização da harmonização também está em vista. Assim como a ortodontia já teve o seu tempo áureo, onde se cobrava um salário mínimo, se pagava em dólar, e hoje tem clínicas que cobram R$ 59,90 na manutenção e você ganha a documentação. A implantodontia também já foi mais valorizada, os laminados. O cirurgião dentista, ele precisa entender o valor do que ele entrega, né? E nós somos muito bons técnicos, e esse é o nosso problema. A odontologia brasileira ela é muito... Nós somos técnicos, nós somos muito bons. E pra gente isso é tranquilo. É o que eu falo sempre, uma restauração, o que é de fato tampar um buraco, vale R$100, 150. Agora, o que é você tentar salvar um órgão? Quanto vale isso para você? E a gente não consegue explicar o valor do que a gente faz. Né? Então, eu acho que está aí também um diferencial, mostrar valor no que você está entregando, educar com o que você está entregando, para o paciente pagar com gosto e entender que ele está pagando aquele valor agregado, não numa clínica que não teve essa percepção e desvaloriza, porque assim como todas as especialidades da harmonização, da odontologia, hoje a harmonização está em alta, mas se o dentista não entender o valor dos procedimentos, também vai cair. Outras áreas que não odontologia, muitas vezes torcem o nariz para o dentista estar fazendo, não por briga de mercado, e sim pela desvalorização. E eu falo isso com total propriedade. Eu sou filha de médico, eu dou aula para muitos médicos e dou curso de cirurgia para muitos médicos que procuram, porque a gente tem sim uma técnica diferenciada, né? E a área médica, por exemplo, não só a área médica, porque hoje nós temos várias áreas que estão entregando a harmonização, não como especialistas, mas como área. Eles não é briga de mercado por falta de paciente. Até porque um dermatologista, um cirurgião plástico, antigamente você procurava o dermatologista há 15 anos atrás, 10 anos atrás, porque você tinha algum probleminha em pele. Hoje se procura para fazer toxina e preenchedor. Sim. Cirurgião plástico para fazer alguma cirurgia corporal ou cirurgia em face. Hoje não, se procura para fazer um bioestimulador, uma toxina. Mas porque a harmonização veio em alta, e quem trouxe a harmonização em alta, quem trouxe a especialidade em alta foi o cirurgião dentista. Sim. Então não é briga de mercado, porque eles tiveram um aumento de demanda muito grande. E sim, a desvalorização, porque eles têm ali uma união de classe, um valor agregado. Se você não quer fazer, tudo bem, esse é o nosso valor. E a odontologia, ela carece um pouquinho dessa valorização, porque fazemos muito bem, entregamos com muita qualidade, mas é muito fácil, nós somos bons técnicos, né? Então, mostrar o valor da nossa entrega, dos nossos procedimentos. E eu acho isso importante, sim, porque uma das coisas mais tristes que eu vejo na odontologia é a briga de egos. Eu acho que isso isso é degradante. Isso é... Eu uso uma expressão que eu falo que isso é cafona. Cafona, literalmente cafona. E a harmonização... aqui me cabe talvez esse espaço para fazer uma crítica, até uma autocrítica, mas uma crítica em geral, assim, a nossa classe, que ela só sofre essa quantidade de processos porque ela não é unida, ponto. Sim. Só sofre por isso. Então, assim, se nós tivéssemos união, se nós fôssemos minimamente unidos para tratar de assuntos que são pertinentes à nossa lei, que é lá da década de 60, nós não teríamos tanta dor de cabeça. Né? Então, eu já presenciei momentos em curso de especialização onde o professor de dentística tirou sarro de professora minha porque estava usando um material de origem da ova de salmão. Usando a origem do quê? De um produto que vem das ovas de salmão. Ah, da ova de salmão. Eu já tive professor de dentística tirando... Assim, mas pra que isso? É um bullyingzinho que exato, é mas isso assim, me beira a infantilidade, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa boba, mas uma coisa que não deve existir dentro da odontologia. Porque eu acho que tem área para todo mundo, tem paciente para todo mundo, tem tudo. Para bons profissionais sempre vai ter. E, assim, é inegável que a harmonização orofacial, ela é, sim,
a estrela do momento, não tem o que fazer. Ela é. Calma, Calma, daqui a pouco vai descansar um pouquinho. Vai descansar. Mas deixa, porque isso é bom para nós. Deixa evoluir, deixa crescer. Nós já dominamos mais que 50% do mercado de materiais vendidos para profissionais da área da saúde. Nós já compramos mais material para usar em paciente do que os médicos. Olha esse dado. Esse dado não é meu, esse dado são das empresas que vendem para nós. Esse dado é das grandes empresas, das 3 maiores players do mundo no que se diz respeito a tratamentos estéticos de face. Então, vamos aproveitar isso. Claro. Né? Deixa o pessoal surfar. Daqui a pouco calma, vai passar um momento, vai acalmar. Coisas mudam. Mudam. Coisas evoluem. Mas a procura, eu acho que não. Até porque, né, a gente está falando em um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que aumentou em 390% a busca por procedimento estético não invasivo. Então, hoje o paciente ele tem um entendimento que não é tudo cirurgia, que o não invasivo vai trazer excelentes resultados, às vezes com menor valor, às vezes mais seguro, um baixo downtime. Então, e estudos mostram que a perspectiva para daqui 10 anos é aumentar em 570. E olha que o Brasil é um dos maiores fabricantes de cirurgias plásticas do mundo. Sim. Tá? Acho que só atrás dos Estados Unidos, Japão e algum outro país lá. O Brasil é um baita de um país no que diz respeito a isso, com profissionais espetaculares. Né? Então, mas a gente vai ter muita mudança pela frente ainda. Muita mudança. Mas Não queria puxar esse assunto, mas vocês veem que os pacientes de vocês buscam os procedimentos de harmonização cada vez mais jovens ou não? Sim, com certeza. Isso qual que é o ponto positivo e negativo disso? Veja, eu ainda penso na cirurgia, né? Então, assim, eu vejo coisas acontecendo que não deveriam acontecer. Então, se pegar um paciente classe 2 que é cirúrgico, um paciente classe 3 e tentar compensar com um procedimento estético. Desculpa, mas isso é ir na frente do funcional. Volto a dizer, chega a ser cafona uma coisa dessa, né? Então, um profissional se portar a isso. E eu vejo os pacientes jovens. Então, um paciente com uma baita de uma deficiência em maxila, tentar suprir aquilo com preenchedores. Né? Às vezes não. Se o paciente tem convênio médico para pagar em treinamento e as placas e parafusos, vai sair mais caro fazer preenchedor na face do que pagar os honorários do cirurgião dentista. Mas é que daí, às vezes, o paciente tem medo da cirurgia e o profissional embarca... Concordo. Tem N fatores, concordo. É. Mas assim, sim, os tratamentos estéticos cada vez mais serão até protocolares, quanto mais jovem, melhor. Eu acho que isso é um fato. Para preventivo. Preventivo. Fazendo certinho, né? Você pensa num preventivo, né? Mas para aquelas pequenas discrepâncias de face, você cabe um ácido hialurônico com um paciente jovem. Não vejo problema nenhum. O paciente com 18 anos de idade vai fazer um preenchimento labial. Vamos lá, vamos avaliar a boca. Né? Vamos ver se a boca tá num... Eu uso muito Ricketts, né? Então, para você avaliar assim, com conta de padeiro, início... Avalie a boca do paciente, faz uma análise facial. Merece? Merece. Opa, então por que não fazer esse preenchimento labial nesse paciente de 18 anos? Por que não? Eu fico me questionando. Porque vai fazer mal para ele a longo prazo. Não, só um pouquinho. Você sabe o que o ácido hialurônico tem de capacidade para trazer de benefício para você estar falando isso? Não sabe. Então, pera, então eu posso explicar. Então, eu acho que vai muito também da forma que a gente já falou aqui, a forma como você vai amparar o paciente. É uma coisa que está incomodando o paciente. É a mesma coisa que uma rinoplastia. Exato. Né? Uma menina, uma adolescente lá com seus 15, 16 anos, não tem tem nariz nada. grande, não gosta de aparecer em foto. Gente, quando chegar a hora, vai fazer a rinoplastia. Não Se chegar a hora, vai nada. fazer o preenchamento labial. É aquela história que a gente diz de dinâmica do envelhecimento. Né? Se a gente for pensar em... O profissional ele vai errar se ele não entender que os planos sofrem mimetismo. Então, você tem que entender mudanças que acontecem em todos os planos. A gente tem mudança em base óssea, a gente tem mudança em musculatura, a gente tem mudança de gordura, mudança em ligamento, mudança em pele. Então, se você não tem entendimento disso tudo, você não vai conseguir entregar um tratamento de excelência. Mulher começa a perder óssea com 22 anos, homem com 25. Então, perdeu o osso, perdeu a base, todos os outros tecidos, quem suporta é osso. Então, a mulher com 25, 26 anos, ela já começa a falar que está com olheira. Por quê? Poxa, pré-maxila. E hoje, todos os nossos pacientes fazem tratamento de ortodontia, que acelera a remodelação, o osso que mais remodela a maxila. Então, esse entendimento, essa queixa do paciente é muito justa. Com 26, 27 anos, ele está procurando porque ele já nota uma leve queda. Os tecidos não estão sendo suportados. Sim. E por que não corrigir minimamente agora e trazer um conforto para esse paciente? Eu não vejo um problema
com o entendimento de tudo que você está fazendo e sem exageros. Sim. Então, você está devolvendo. Hoje a gente tem preenchedores que se comportam como osso. Você entregando ali, pertinho do osso, supraperiosteal, com uma reticulação importante, vai se comportar como base óssea e sustentar esses tecidos adjacentes. Então, tendo esse entendimento e trabalhando um plano de tratamento, o menos vai ser mais. E vale lembrar, né, que se tratando de ácido hialurônico, ele é reversível, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas é ruim que o ácido hialurônico dura pouco. É maravilhoso que ele dura pouco. Não é definitivo. Eu tenho a possibilidade de abordar meu paciente e tirar aquele produto em seguida, no dia seguinte, se eu quiser. Sim. Veja, isso é muito positivo. Aí muita gente fala assim, vamos fazer a harmonização definitiva no paciente com prótese de face ou com alguma cirurgia ortognática. Ok, mas veja lá, se você tem esta necessidade de abordar o teu paciente com cirurgia, é porque a clínica não compete a ele. Então tem algum erro no diagnóstico. Eu vejo dessa forma. Se o paciente precisa de uma cirurgia ortognática, um avanço de mento, uma mentoplastia ou alguma prótese de face, ele não é um paciente para ácido hialurônico. Não é um paciente. Caso e menos invasivo. Menos invasivo, ele não é para isso. Exato. Então há erro diagnóstico. Né? Então, ou é uma coisa ou é outra, mas bem diagnosticado. Mas a ROF com ácido hialurônico, ela é maravilhosa. E aí a gente pensa em preenchedores definitivos, como é o sonho de todo paciente. Eu opero muito retirada de PMMA. E é óbvio que na hora o PMMA fica bacana, mas esse tecido, ele vai perder firmeza, então ele não vai suportar aquele... E aí o paciente ele vai tendo novas necessidades e ótimo eu ter esse produto para atender as novas necessidades dele, não ter algo fixo ali que não vai comportar mais aqueles tecidos que evoluíram, que caíram. Falando em PMMA, esse talvez seja o nosso... Sabe a bruxinha que fica voando? Assim, ontem e hoje, no meu consultório, eu tive, devido ao ultrassom e a necessidade de remoção cirúrgica, pacientes precisando tirar o PMMA porque estão com a face deformada. Então, tem muita coisa para a gente fazer, tem muita área, tem muita sub-área dentro da harmonização. É muito legal trabalhar com isso. Assim, eu estou vendo que vocês estão falando de diferentes produtos, tudo está evoluindo muito rápido, novos produtos surgem, novas técnicas. Como é que vocês se atualizam dentro da harmonização? É desesperador. É meio maluco. É desesperador. Assim. Todo dia tem alguém na porta batendo lá, querendo apresentar alguma coisa diferente. É meio maluco. E não é nem só, não são marcas, são produtos, são terapias diferentes. Produtos da mesma marca, né? Técnicas. São terapias diferentes. E por vezes a gente chega e o paciente... às vezes o paciente traz. Nossa, meu pai sempre dizia para mim, filha, minha maior frustração, meu pai da área também, minha maior frustração é não estar na área docente. Então, você não deixe de estar. E foi, eu acho que um dos, porque ele já me trouxe aí, hoje inclusive é dia do médico. Eu já falei várias vezes o quanto ele é minha inspiração e o quanto ele me trouxe importantes lições. Foi uma das dicas valiosas dele, porque nós estamos ali tendo que se reciclar e atualizar o tempo todo. Um profissional que está na clínica e se fecha, ele perde muito, porque o paciente que atualiza ele. Exato. Senta na cadeira e fala, e o do salmão? E o endo, laser, porque eu li, não sei com raios ultra... A rede social hoje também, e o tratamento da Anitta, e o tratamento da Jimenez, e o tratamento... E aí você se choca, porque de fato... E é uma área que a gente tem que ter muita prudência, porque tem lançamentos que a gente nem embasamento científico tem para incorporar isso para nossa clínica, fazer teste em paciente, é o que eu falo sempre. Os alunos muitas vezes chegam para mim e falam, e essa terapia que lançou? Eu falei, de jeito nenhum, aqui não vai ser utilizada. Né? Então, primeiro vai ser consolidada, protocolos vão ser estabelecidos e se de fato fizer sentido, a gente adota. Daí vamos usar, né? Daí a vamos gente colocar adota. no protocolo. Então, não... ser professor obriga a gente a estar atualizado. Falei isso hoje. E a gente acaba aprendendo com os alunos, é uma troca de conhecimento. Sim. Mas um ponto bem importante que você falou é ter embasamento científico. Né? Se surgem novas coisas,
Cadê a comprovação que realmente Comprovação. isso funciona? E na harmonização, nos últimos anos, eu adoro ler artigo, eu tenho visto, tem surgido, não existia isso há uns anos, mas hoje tem, né? É uma dificuldade. Ainda as empresas têm uma certa dificuldade, porque como speaker, né, a gente acaba cobrando a empresa. Ó, só um pouquinho, você quer que eu apresente esse produto, mas o que este produto tem de garantia para eu... Se alguém me questionar lá na frente, com uma plateia de 50 pessoas, eu vou poder responder isso assim, ó, de bate-pronto. Não, porque tem uma pesquisa tal e tal porque e tal. Porque clinicamente funciona. Clinicamente funciona, para mim não adianta nada. Resultado apenas clínico, para mim não adianta nada. Né? Se eu precisar, respaldo. Tem que ter respaldo, não adianta. Entendi. E assim, ó, e vale lembrar, em tempos atuais, com a internet, com o Google cada vez melhor... Por Google... O paciente está te cobrando esse respaldo. O paciente, como a doutora falou, porque eu quero fazer com um produto tal, com tanta quantidade em tal região. Opa, mas como é que você sabe tudo isso? Porque está disponível. Sim. Essa informação hoje esta informação correta, muitas vezes, está disponível. E ele vai te cobrar isso. Eu tenho pacientes que vêm ao meu consultório para fazer um tratamento específico, mas ele pede produto. E se eu não tiver o produto, o que eu faço? Se eu não gosto de E se eu não gosto com ele? Porque é o que eu falo. Hoje, se tem muitas marcas e excelentes produtos, não significa que eles são ruins. Sim. Agora, o que eu trabalho melhor é o que eu vou te entregar. O que eu tenho mais habilidade, aptidão e tempo de trabalho com ele é o que eu vou te entregar. Não significa que outro seja ruim. É aquilo que você criou habilidade, né? A gente fala, o Brasil tem talvez o órgão mais criterioso do mundo para esse tipo de produto, que é a Anvisa. Sim. Ela é mais criteriosa que a FDA. Sim. A gente sabe, para quem trabalha com produtos e trabalha com biomateriais, sabe que a nossa Anvisa aqui, ela é, né? Então eu vivo falando isso, não tem produto ruim. Não tem. Tem um produto que vai durar um pouco mais, tem um produto que vai durar um pouco menos, tem produto específico para uma região e assim por diante. E tem, obviamente, aquela pecinha atrás que é a pessoa técnica, que é o profissional que vai saber colocar aquele produto e fazer, às vezes, miséria na face de um paciente com pouco produto, mas com produto específico nos pontos específicos. Anatomia. Né? Volto na anatomia. Bom, agora vamos indo no fim desse bate-papo, que está uma delícia, mas a gente precisa finalizar. E eu queria fazer 2 perguntas finais para vocês. A primeira, como que vocês veem a ROF no futuro? Às vezes é difícil, né? Assim. Não, Tati, assim, do meu entendimento, tá? Eu vejo a ROF, assim, ela já muito sedimentada no que diz respeito a preenchedores, materiais preenchedores, bioestimuladores. Veja, os bioestimuladores já estão sendo estudados há 20 anos, aí eles já estão muito embasados e não mudou muita coisa, tá? Não mudou muita coisa. Mudou a apresentação, algumas coisas saíram do mercado e voltaram. Aumento de superfície, de partícula, mas, é como no implante, é o que tem se aperfeiçoado. Exato. Mas é um princípio ativo. Exato. Mas isso eu acho que não tem muito mais para onde caminhar. Por exemplo, não se usava um agente reticulador há muito tempo em ácido hialurônico. Teve uma grande empresa do Brasil agora que voltou a usar ele e, confesso, já trabalhei com material e é espetacular, tá? Falo por ele. Falo por ele. Então, é espetacular. Mas vamos lá. Eu acho que o que vai mudar significativamente são as questões de maquinários, de laser e assim por diante. Tecnologia, né? Tecnologia não tem fim. Sim. Todo mês sai um bendito de um aparelho de laser diferente. E a gente não tem nem noção disso. Porque lá, né, então Coreia e outros países que são pioneiros nisso, lançam diariamente alguma coisa diferente. Então, eu acho que se o profissional quer, talvez, se amparar no que talvez a gente imagine como um futuro, é estudar as tecnologias a fundo e encontrar algo que dê frutos para ele diariamente, né? E, obviamente, essas tecnologias são caras. Eu não estou falando de laser que custa 5 mil, 10 mil. Você tem que ver para a tua rotina clínica qual tecnologia você vai investir. Mas eu acho que as tecnologias não vão ter fim. Essas não vão mesmo. Mesmo porque a informática, os digitais, eles não param de mudar, né? Então, o laser depende disso, né? Então, isso não vai ter fim. Não vai mesmo. E com as tecnologias, eu concordo em gênero, número e grau. E com as tecnologias, a entrada da medicina regenerativa. Né? Que não induzir o paciente a uma inflamação também é um ganho que precisa de mais estudos, a gente precisa de mais, mas eu acho que vem aí como um forte para o futuro aí da harmonização. As tecnologias, hoje o apelo do paciente por tecnologia também está grande, já.
Sim. Já. Então, aí eu tenho medo, mas de equipamento não. Eu tenho pavor de agulha, e que trazem resultados muito Trazem importantes. resultados importantes. A tecnologia Então, também tem que trazer o embasamento científico que traz o resultado. Se eu posso fazer só um braço nessa discussão rápida aqui, a harmonização foi quem trouxe a cirurgia estética, certo? A cirurgia estética hoje nós temos umas limitações que é pela resolução 230, né, que vedou a gente de algumas coisinhas. O Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilo já entrou com um novo, vamos dizer assim, um novo olhar, e tem uma não resolução deles, porque eles não são órgão de resolução nem de lei, mas entrou aí com um entendimento completamente diferente a respeito de todas as cirurgias estéticas de face. Então, eu acho que isso também vai trazer uma mudança gigantesca na odontologia, positivo. Nós temos capacidade, nós temos essa possibilidade, a lei nos ampara e só tem que mudar um pouquinho o entendimento para que a gente consiga usar essa lei a nosso favor. Eu sou obrigado a falar disso porque eu amo essa área, eu trabalho com isso e espero dias diferentes, assim como esperei da Hoff, espero dias diferentes dentro da cirurgia estética de face. E estudo bastante isso, então isso eu acho que também é algo que vai mudar o aluno, daqui a um tempo, vai entrar na faculdade para fazer cirurgia bucomaxilo, para fazer cirurgia estética da face. Mas aí entra na parte do pré-requisito para entregar essas cirurgias. Não é puramente uma especialidade de harmonização que vai te entregar esse critério para ser um cirurgião de face. Então, um bucomaxilo, ele tem todo um preparo e um entendimento a fundo. É o que eu falo sempre, quem faz uma fratura de órto, uma blowout, fazer uma blefaroplastia é uma cirurgia que tem os seus riscos muito importantes, porque uma hemorragia pode evoluir para uma cegueira, né? A caráter ambulatorial eu acho bem arriscado, mas é um profissional de bloco cirúrgico, o bucomaxilo, é um profissional que tem um entendimento anatômico que para realizar essa cirurgia, mas é uma cirurgia que foi vedada pelo nosso conselho, e eu acho, agora a minha opinião como bucomaxilo também, de forma justa, dentro da especialidade. Então, eu acredito que tenha que existir um preparo prévio para cirurgias de face, um curso que prepare esse profissional uma especialidade ou co-especialidade. É um pré-requisito, é igual cirurgia, é igual na medicina, que ele quer fazer cirurgia plástica, vai fazer cirurgia geral antes. Quando eu dou cursos para profissionais, cursos da nossa especialidade para profissionais que não têm domínio cirúrgico, eu me arrependo inúmeras vezes de não exigir um preparo. Eu já coloquei como quesito, você tem preparo cirúrgico? Que cursos você tem? Qual a sua formação? Porque o meu paciente, ele depende desse pré-requisito para receber a técnica com excelência, né? Um ortodontista, eu falo sempre, um ortodontista que só faz ortodontia uma vida e entra para harmonização. Eu acho ele o melhor profissional dentro da especialidade, um dos melhores, porque a visão que ele tem de cefalometria e análise facial é ímpar. Então, para a especialidade é maravilhoso. Agora, para a cirurgia, ele vai ser ótimo. Você isso na implanto? Ele vai ser ótimo se ele quiser, mas muitos ele precisa de mais treino. Ele não precisa de mais treino, mas ele pode ser excelente naquilo, se é o que ele quer. Sim. Mas ele não vai ser um aluno como um bucomaxilo que vai pegar a técnica. Começa devagar. Isso. Então, casos mais simples, precisa ter um senão ele trava também. Ó, se você fizer um corte agora dessa parte agora do vídeo e colocar como alguma propaganda, vai bombar esse café com dentista. Só por causa disso daqui que a gente conversou. Eles cortam, ó. Não, só por causa destas falas que a gente fez sobre cirurgia estética, que está em alta, né? A gente vai ter bastante views aí do café com dentista. Põe essa daí. Precisa ter um preparo prévio desses profissionais para poder operar com excelência. E justamente a gente não ter esse mundo de, dentista fez porque não tinha preparo, fez de fato, cometeu uma intercorrência que dava para ser controlada, dava para ser evitada, porque não tinha preparo para isso, não porque não tinha capacidade, mas não se preparou o suficiente para entregar aquela técnica com segurança. Então, eu acho que vai ser o diferencial, é o profissional que tem um conhecimento, a gente estuda a cabeça e pescoço, ponto. É o profissional que tem maestria para entregar qualquer tipo de procedimento em face, e eu vou voltar lá, e eu trabalhei 6 anos em hospital, o Fred também trabalha em hospital, eu só dei plantão, eu só trabalhava com trauma.
quando chega um paciente com trauma em face, a primeira coisa que eles fazem Chama o buco. chama o buco, Sim. né? Ok, mas por que agora na cirurgia estética não pode? Exato. Né? São- O grau de são complexidade coisas complicadas. Se Deus quiser, isso vai mudar. Vai vir uma resolução. Vai sim, isso vai aí. sim. Bom, e a outra pergunta para finalizar é que nós estamos aqui no mês de outubro, né, 2024, é o mês do professor, é o mês do dentista, e eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, né, para os alunos e para os nossos colegas. Eu acho, se me permite, assim, eu tive pai professor, tive mãe professora, eu tive uma cunhada professora. Eu acho que isso eu acho que acabei trazendo isso da minha família, assim, essa vontade de dar aula que surgiu muito tarde. Surgiu em 2015 que eu entrei no mestrado. Então, parece que eu pulei uma etapa da minha vida, deixei ela para trás lá e depois resolvi fazer o mestrado, e isso para mim foi extremamente importante. Eu acho que trabalho em equipe, eu acho que ninguém faz nada sozinho, isso é um fato. Você pode ser o maior estudioso de todos os mundos. Você pode ser o cara o QI mais elevado dentro daquilo que você faz e, enfim, ter o maior número de artigos publicados, seja o que for, o maior número de pacientes atendidos. Mas nenhuma dessas pessoas que têm essas qualidades fazem aquilo sozinho. Impossível. Eu não sou professor sozinho. Eu tenho minha esposa em casa que fica com minha filha quando eu estou dando aula. Eu não aprendi a ser professor sozinho, eu tive grandes professores, né? E eu ainda escrevi uma coisa essa semana assim, que é muito legal, que eu pensei no dia e eu acordei assim, nada contra, pelo amor de Deus, cada um posta o que quiser, eu acho o Instagram sensacional, eu adoro o Instagram, eu amo o Instagram. Mas todo mundo colocando fotos assim, não, porque eu amo ser professor, e eu coloquei lá do meu pai e da minha mãe e eu falei que professor mesmo é aquele que deu aula para botar a comida na mesa, né? Então, a gente vive hoje uma era, pô, eu dou aula por prazer, assim, eu acho muito legal de ter um público na minha frente que eu possa falar. Tenho certeza, Tati, que você não... Eu amo. A tua rotina maluca que a gente acompanha, que eu acompanho há tanto tempo, desde a tua época de mestrado, que você mal ficava com a família e ficava estudando a semana inteira longe de Curitiba, pegava ônibus, 12 horas de ônibus para... Você não dá aula hoje por dinheiro, não é, bem longe disso. Amor. É por amor ao ócio, é isso, né? E graças a Deus que é por isso, né? Você tem teu consultório, você tem a tua vida, tá tudo bem, tá tudo caminhando bem, né? Mas eu acho que assim, ó, teve esse insight que eu tive isso com relação aos meus pais, que realmente, na época que que o Max tinha acabado de nascer, que é o meu irmão, teu marido, tinha acabado de nascer e eles tinham que trabalhar como professores numa cidade de, sei lá quantos habitantes tinham na época, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, 1º de maio, para botar comida na mesa. Então, acho que talvez fazer um reflexo do passado, das pessoas que nos ensinaram a ensinar, isso é importante, mas o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, principalmente para os de cirurgia, ninguém faz nada sozinho. Na implantodontia, ninguém coloca o implante sem ter os outros 2 olhos do outro lado lá, falando, olha, só um pouquinho, mas a cabeça mais trapezial, a cabeça mais... Não tem! É sensacional operar com alguém que tem entendimento. Eu sempre falo, hashtag juntos chegamos mais longe. Exato. Então... É a equipe, é verdade. Se eu sempre tento deixar algum recado, é esse, assim, eu não faço nada sozinho, porque você não vai conseguir. Você não vai chegar em lugar nenhum. Seja egoísta. E a tua mensagem, Michele? E o Fred falou o doutor falou da família que inspirou, e eu falei também do meu pai que inspirou, e minha mãe é professora. Então, eu trouxe dali também as minhas inspirações e hoje a minha realidade, né? De gostar muito da docência, e eu acho, de fato, que os professores, a raiz, é quem trabalhou puramente por ensinar, se doou puramente por ensinar. Então, é muito, muito lindo. E hoje a gente tem um mundo de gente de profissionais que se intitulam professores, né? E o ato de ensinar é muito bonito, né? Mas tem uma responsabilidade muito grande por trás do título professor, né? Então, eu falo sempre, tudo que eu trouxe aqui, vocês tenham certeza absoluta que eu estudei, que eu vou apresentar para vocês, eu mostro todos os artigos da onde eu tirei, o capítulo do livro que eu tirei, porque não é puramente replicar algo que me disseram. Tem muita responsabilidade atrás do título do professor. Então, o professor vai muito além do que simplesmente uma pessoa que transmite algo que aprendeu, né? Então... E que muitas vezes a gente ensina porque a gente errou. Isso é um outro fato, né? Que eu me lembro uma vez eu fui no IN, num congresso que eu fui, num dos INs que eu fui,
E teve um italiano lá que só falou dos erros dele, dos últimos 20 anos. Eu acho que foi uma das melhores palestras, aulas que eu já assisti. Que ninguém fala de erro, né? Ninguém fala de erro. Todo mundo erra. Gente do céu, né? E a gente aprende muito com isso, né? Então, que o professor tem muita responsabilidade, minha total admiração pelos professores que fazem jus ao título de professor, de fato. E o dentista, a mensagem para ele, eu escolheria hoje, se eu tivesse com 21 anos saindo da graduação, eu escolheria mais uma vez a odontologia como sendo a minha profissão. Eu amo a minha profissão, eu acho a profissão mais linda que existe. Acho a base dela linda, acho a evolução dela maravilhosa. Eu só acho que o cirurgião dentista precisava valorizar mais tudo isso, porque ele é um técnico excelente, ele trata aí 32 órgãos dentro da boca, né? A saúde começa pela boca, né? Sabemos de tudo isso, dessa medicina integrativa, o quanto hoje a gente tem esse entendimento, né, da correlação com o sistêmico, né? E precisamos valorizar mais, porque a odontologia é uma área linda e eu seria dentista por essas e outras vidas. Eu com certeza hoje, se eu tivesse que escolher uma profissão, seria a odontologia mais uma vez. Eu tenho que citar isso, eu falei isso numa live esses dias que eu fiz com a Tati, mas a primeira vez que eu tive contato com odontologia foi ela aprendendo a fazer anestesia em Umuarama, num apartamento com os colegas de turma, e que eu vi aquilo, eu falei assim, não, acho que eu quero fazer esse negócio aí. Eu gostei dessa brincadeira de anestesia. Eu não tenho nenhum outro dentista na minha família perto, assim, né? E só tinha a Tati, né? E eu tava lá vendo aquilo, eu falei, não, acho que eu quero. E 1 ano, 2 anos depois, eu tava ingressando na faculdade fazendo odontologia. Legal, muito bom. Gente, muito obrigada. Foi um bate-papo muito legal. Eu tenho certeza que quem está aqui nos escutando até o fim, foi muito prazeroso escutar vocês. E eu tenho certeza que vai agregar muito na vida dos nossos colegas que estão nos assistindo. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada, Bluem, por mais um Café com Dentistas. E fica aqui o nosso abraço pelo mês do dentista, que todos os dentistas trabalhem com muita ética, com muita responsabilidade, construindo novos sorrisos e melhorando a qualidade de vida dos seus pacientes com o que tem de melhor. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.